Oi pessoal, eu sou o Kleber Fak. Olá pessoal, eu sou Isadora Almeida. Olá, eu sou o Renan Guerra. Eu sou o Nick Silva. E no programa de hoje a gente celebra 8 anos de podcast, 400 edições e um listão pra lá de especial, porque nós montamos uma lista com os 100 melhores discos da música brasileira do século. Trabalhos que vão de 2000 a 2025, certo, meus amigos listeiros? Certíssimo. Mas antes o que, Renan Guerra? Antes, você deve seguir a gente nas redes sociais, @podcast VFSM em tudo. E se você gosta muito do nosso trabalho, você pode apoiar no apoia.se/podcast VFSM. A partir de R$5 você tem acesso a vários conteúdos com bastante antecedência, participa do nosso grupo fechado para apoiadores no Telegram e também pode assistir as nossas gravações ao vivo, não é mesmo, Kleber? E junto com a gente, celebrando o nosso aniversário, Leonel Moura, Tuane Malma, Júlia Paterniani, Vinícius Correia e Rodrigo Berg. Muito obrigado por apoiar a gente. Muita gente aqui desde os 8 anos atrás já que estão apoiando a gente aqui, certinho? Certíssimo. Vamos falar sobre música, meus amigos? Bora. Bora lá para uma explicação assim, só para deixar bem transparente com quem tá ouvindo. Eu fiz uma pré-seleção, deu mais de 500 discos. Eu usei listas nossas, listas de outros sites. Eu usei muito a lista do Scream and Yell, que já é uma lista feita com votos de muitas pessoas. Listas de grandes publicações, agregadores como o Rate Your Music ou o Album of the Year. Montei essa seleção de 500 álbuns. Desses 500 álbuns eu fui fatiando ali para deixar obras que de fato eram mais relevantes, trabalhos que eram mais emblemáticos, tiveram um impacto fundamental para a música brasileira, e fui ali encaixando meio que nas listas de cada um, do Renan, da Izzy e do Nick, com base nos gostos que eu sei que eles têm. A gente priorizou artistas novos, né? Então, gente que surgiu nesses 25 anos, ou se forem veteranos que tenham trabalhos realmente impactantes e definitivos nesse período. Se o artista faz parte de um grupo, de movimento que dê prioridade a um deles, então, obviamente, não dá para repetir o trabalho de um determinado artista, pra gente deixar a lista mais ampla. E a gente pensou muito em diversidade também, diversificar, para tirar um pouco da coisa só de São Paulo e Rio de Janeiro, passear musicalmente pelo Brasil, pegar diferentes estilos, diferentes propostas criativas. E aí cada um selecionou seus 25 álbuns que, totalizando aqui, fecham esse listão de 100. Certo, meus amigos? Certíssimo. Certo. Vou começar, então, com o que pra mim talvez seja um dos melhores álbuns dessa lista, que é o Racionais MCs com Nada Como Um Dia Após o Outro Dia, álbum de 2002, um disco duplo, um álbum que veio com uma pressão enorme pós o sucesso de Sobrevivendo no Inferno, e é um disco, meus amigos, que tem simplesmente algumas das melhores canções da história do Racionais MCs. É o álbum que tem Vida Louca Parte 1, Parte 2, Negro Drama, Jesus Chorou, Da Ponte Pra Cá, só hits, o álbum que consolidou a carreira da banda, tanto que eles só voltariam mais de uma década, mais de 12 anos depois, com um novo trabalho de estúdio. Bom, gente, para começar aqui, eu vou com um álbum de 2000, no comecinho ali, primeiro ano que a gente tá contando, que é o Máquina de Escrever Música, do Moreno Veloso, né? O projeto Moreno Mais 2, sei que o Kleber gosta bastante, que é o Moreno Veloso, Cassinho Domênico, né? Lancelotti. É o álbum de estreia do Moreno, é lançado pelo selo Rocket, que era do Dado Villa-Lobos, Luaca Bop e do David Byrne. É muito legal esse álbum porque ele mistura ali muito violão, aquela voz suave ali do Moreno, mas também tem algumas coisas de música eletrônica, tem alguns recursos meio inusitados. Então é bem interessante ver como a música dos anos 2000 tá traduzida nesse álbum. Assim, acho que é um bom começo de década, né? Acho que é bem interessante, assim, esse comecinho de década. E pra quem gostar desse, ouça os outros dois também do Mais Dois, que é bem representativo da cena musical carioca dos anos 2000. Super. Isso que a Isa falou de música eletrônica, de essas intersecções entre MPB e invencionices modernas, marca muito o início dos anos 2000. Vocês vão ver vários discos aqui do início da lista falando um pouco disso. E eu começo com o Bebel Gilberto, Tanto Tempo, de 2000. Maravilhoso.
A Bebel tinha uma carreira musical lá nos anos 80, ela faz algumas coisas ao lado do Cazuza, de outros parceiros, mas ela só vai lançar oficialmente seu primeiro disco em 2000, que é esse disco com produção do Suba. Durante a produção desse disco, o apartamento do Suba pegou fogo aqui em São Paulo, na Vila Madalena. Ele morreu enquanto ele tentava salvar as gravações desse disco, e esse disco acaba se transformando num sucesso internacional e acaba sendo uma das bases porque a gente vai classificar ali como a Drum and Bossa, que é esse encontro entre a música eletrônica e a bossa nova. Eu acho que o trabalho da Bebel é um ponto muito único dentro dessa história e um dos trabalhos mais relevantes ali dessa virada de século para a música brasileira e para a música internacional. Já que Renan Guerra falou de experimentalismos, quero ir com Tom Zé, com Jogos de Armar, Faça Você Mesmo, disquinho ali dos anos 2000. É um disco muito interessante que marca a volta do Tom Zé para gravadoras brasileiras. Ele assina pela Trama nesse ano, então é quando ele volta a ser publicado novamente aqui, depois de uma época... Ali ele já estava meio que redescoberto, mas ele teve uma época de ostracismo ali, né? Mas enfim, foi um projeto que é bem maluco, assim, acho que tem umas músicas bem diferentes. Na época ele tava na pira de inventar instrumentos diferentes, então ele criava uma coisa, sei lá, com enceradeira, com serrote. Então é um disco que soa bem diferente, faz parte dessa coisa bem experimentalista mesmo do Tom Zé. É um disco bem interessante. Pro meu segundo da lista, vou sair de São Paulo e viajar até o Rio Grande do Sul, né? Pra falar de Outubro ou Nada, da Bideobaldi, segundo álbum de estúdio desse grupo gaúcho maravilhoso. É uma coletânea de hits, de canções altamente pegajosas. Tem nele Cores Bonitas, Micro-ondas, Bromélia, Adoro Quando Chove. É um disco altamente pegajoso. Posteriormente, eles ganhariam maior reconhecimento nacional a partir da participação deles no Acústico MTV Bandas Gaúchas, que trouxe outros projetos que também circularam bastante nessa época. Mas esse aqui, pra mim, é o ápice criativo deles. Carlinhos Carneiro mandando muito nas letras, canções que evocam ali um pouco da musicalidade do Britpop, mas com esse caráter brasileiro e bem cômico, que vem muito ali de tempos da Blitz e outros projetos da cena brasileira. Para minha segunda escolha, eu vou com Cordel do Fogo Encantado, com o álbum Cordel do Fogo Encantado. É o álbum de estreia deles, é uma banda que começou em 1997, em Arco Verde, Pernambuco. Bom, é muito louco, porque eles misturavam música, né, teatro, poesia, por isso, né, o nome Cordel. E aí, o que acontece nesse primeiro álbum deles é que o Naná Vasconcelos acaba conhecendo o som da música, resolve produzir esse primeiro álbum, e aí o álbum acaba tendo essa textura, assim, do Naná Vasconcelos, né, que traz muito de berimbau, toada, muitos batuques. É muito interessante esse álbum porque ele tem uma coisa messiânica, assim, são músicas quase proféticas. É muito legal ali ouvir o Lirinha cantando, que ele, não sei, ele passa uma energia diferente quando você ouve, assim, tem uma intenção bem forte. E acho que também é um retrato muito legal do Nordeste brasileiro, assim, pra gente começar também essa década. E da música pernambucana pós-Mangue Beat também, né? Lembrando Sim. que a essa altura Chico Science já havia falecido. Então tem toda uma outra, uma reestruturação da cena musical pernambucana. Uma outra perspectiva. E eles vêm com essa abordagem mais teatral, muito particular deles mesmos, né? Sim. Bom, pro meu segundo disco aqui eu vou com Elza Soares, do Cox até o Pescoço, de 2002. É um disco que marca uma retomada da carreira da Elza Soares. Acho que a Elza Soares tem muitos momentos de redescoberta e de revitalização da sua carreira, mas o do Cox até o Pescoço, que é um projeto produzido em parceria com o Zé Miguel Wisnik, cria uma nova identidade da Elza Soares. É um trabalho que é gestado desde 2000 e vai sair em 2002 e traz essas misturas da MPB, do samba, do rap, da música eletrônica, e vai criar uma identidade muito forte que é marcada por canções como A Carne, a versão dela para Haiti, do Caetano e do Gil, Fadas, Flores Horizontais, A Cigarra, que tem participação da Letícia Sabatella, e Façamos, Vamos Amar, que tem participação do Chico Buarque. Acho que tem uma identidade visual muito forte nesse disco, tem clipes muito icônicos, e eu acho que é um grande cartão de visitas da diversidade, da criatividade e da força da Elza Soares. Pro meu próximo eu quero falar de um que foi um divisor de água aqui entre
no rap brasileiro, né? O Sabotagem com Rap é Compromisso. É um disco absurdo, assim. É muito triste que, sei lá, em 3 anos o Sabotagem iria morrer, mas o legado que ele deixa com esse disco, assim, é muito impressionante, assim. Ele une um flow com uma capacidade de contar a história que é muito absurda, assim. Fora isso, tem participações, tipo, icônicas da Negra Lee, numa música que o Renan sempre fica cantando assim que ele ouve qualquer bairro da Zona Sul. Ele começa... Na Zona Sul... Tem participação do Black Alien, tem Elhão, tem Rapping Hood. É um retrato ali do que era o rap naquela época. E, enfim, é um legado incrível, assim, muito absurdo. Pro meu próximo, eu saio do Rio Grande do Sul e viajo até a Bahia, porque eu vou falar sobre ela. Pitty, com Admirável Chip Novo, de 2003. Um álbum revolucionário pro rock nacional. Um disco que posiciona a Pitty como uma das estrelas da cena brasileira. É um disco que combina elementos de nu metal com pop rock, com umas letras afiadíssimas. Vem dali algumas das melhores canções dos anos 2000, como Eu Equalize, Teto de Vidro, Admirável Chip Novo, O Lobo. Semana que vem é um disco altamente pegajoso, posicionou a Pitty assim, em várias das principais paradas de sucesso, um disco que vendeu bastante, ela circulou bastante, os clipes são excelentes, o clipe de Equalize para mim é um dos mais bonitos desses últimos 25 anos, e é um disco que reposiciona ela num espaço extremamente masculino, trazendo uma outra perspectiva de rock, assim. Obviamente já tinha Rita Lee, já tinha outros nomes importantes, mas eu sinto que ela acaba ocupando esse espaço nos anos 2000. Boa. Seguindo aqui, eu vou com um álbum bem icônico, Ivete Sangalo com Festa, de 2001. Tudo! É o terceiro álbum da Ivete, é lançado pela Universal Music. Nessa época, a Ivete estava gigantesca. E é muito legal porque esse álbum ele foi gravado em Salvador, no estúdio Ilha dos Sapos. Grande parte dele é produzido pelo Alexandre Lins. E vai marcar essa migração da Ivete realmente pro pop, né? Ela mistura ali axé, MPB, música pop, tem alguma coisa ali de funk. E ela explode, ela fica... Quem não ouvia Ivete por ela estar focada mais em, né, axé music, passam a tratar ela como realmente essa estrela que canta com vários artistas. O álbum tem participação de Nando Reis, Gilberto Gil, né, em letras. Enfim, é assim, realmente o currículo da Ivete Sangalo para chegar na música pop. E é interessante que marca um espírito tempo do Brasil no início dos anos 2000, porque a gente ganha o Penta Mundial. Copa mim. Nossa, muito. O Lula entra passa a ser o presidente, eu acho que marca todo um momento muito importante do país. E é também nesse momento que basicamente 3 entidades da música brasileira dos anos 90 se reúnem num grupo que iria causar muita polêmica, que é os Tribalistas. A reunião de Arnaldo Antunes, Carlinhos Brau e Marisa Monte, que lança o disco auto-intitulado Tribalistas em 2002. É um grupo que tem uma parcela da crítica que odeia muito, mas o fato é que esse grupo tomou de assalto o Brasil em 2002, e dali até mais uns 3 anos seguidos a gente ouviria muitas músicas desse disco transformando em grandes hits radiofônicos. Eles venderam uma caralhada de discos, assim, são milhões e milhões. Esse se tornou um dos discos mais vendidos da história da música brasileira, assim, o que é muito simbólico num tempo que a gente já tá falando aqui de uma diminuição da venda de discos. E é um disco muito icônico quando a gente tem composições muito simbólicas dessa união entre esses artistas. Então a gente tem Velha Infância, a gente tem Já Sei Namorar, a gente vai ter vários momentos que vão provar dessa criatividade, dessa liberdade muito inventiva do Arnaldo, do Carlinhos e da Marisa em coletivo. E é um disco que eu acho que envelheceu muito bem. Eu continuo gostando muito até hoje. Bom dia, comunidade! Vamos carnavalizar. Pro meu próximo aqui, eu vou um que eu nunca me imaginei defendendo aqui, mas é um disco que também não poderia faltar aqui, que é CPM 22 com CPM 22, disco deles ali de 2001. É basicamente ele saindo daquela underground, daquela cena hardcore paulistana ali, pra entrar pro mainstream brasileiro, assim. É um disco que ele é concomitante ao emo, mas ele não exatamente faz parte dessa vertente ali, mas foi abraçado por esse público também. E é
é impressionante, assim, o tanto de hits que ele conseguiu gerar, assim. Regina Let's Go, Tarde de Outubro, O Mundo dá Voltas. Só hit. São músicas, assim, incríveis enfim, Cheiro de adolescência. Puta, demais. É um discão. Oposto ao CPM 22, que ocupou as paradas de sucesso, TVs, rádios, a MTV, é uma das bandas queridinhas da MTV nessa época, mas no mesmo espaço-tempo, a gente tinha Hurt Mode com o álbum Mestro de 2004. É um disco de pós-rock, jazz, de experimentação, um álbum que dialoga com aquilo que Tortoise e outras bandas vinham fazendo ali desde a segunda metade dos anos 90. Um disco que tem essa atmosfera de skate, esse cenário urbano, essas paisagens instrumentais, mas partindo de uma abordagem mais contemplativa, intimista, labiríntica. É um disco que tem algumas das melhores canções da Hurt Mode, tem Chuva Negra, tem Amarelo é Vermelho, tem a própria faixa título, e o Hurt Mode é uma banda que vai ocupar um espaço bem significativo dentro da cena underground da época. Posteriormente vai trabalhar com Marcelo Camelo no primeiro álbum dele em carreira solo, então é um álbum bem emblemático e bastante influente para a cena musical, até para os artistas recentes, tipo Terno Rei, Raça, são todas bandas que de um jeito ou de outra beberam dessa sonoridade construída pelo Hurt Mode no começo dos anos 2000. Boa! Seguindo aqui, vamos com um mestre, um medalhão na nossa lista, Milton Nascimento com Pietà. É o primeiro álbum dele desde 97, então fazia 5 anos que ele não lançava nada. Esse é um álbum que traz muito daquele espírito do Clube da Esquina, assim, enfim, o pop jazz que o Bituca sempre nos trouxe, né? Esse álbum tem 16 faixas e traz a participação de 3 cantoras, que, segundo o Milton, em entrevistas na época, ele disse que a voz delas o deixam maluco. E são elas Marina Machado, a Maria Rita e a Simone Guimarães. É um álbum bem delicado, bem bonito. Tem desse disco a música mais tocada do Milton em todas as plataformas de streaming, que é Quem Sabe Isso Quer Dizer Amor, assim, então, sucessaço. Bom, eu vou por um outro lado. Se eu falei anteriormente que no início dos anos 2000 a gente estava pensando em música eletrônica conectada com a MPB, a gente está falando aqui de Drum and Bossa. Então é um momento que a gente teve DJ Patife, DJ Mark, Caleidoscópio, Bossa Cuca Nova, Marcelinho da Lua e Fernanda Porto. E aí eu escolhi o Fernanda Porto auto-intitulado de 2002. É o disco que tem samba assim e que vai se transformar num sucesso internacional. É muito interessante porque todos esses artistas que eu citei aqui, eles eram uma coisa mais cool do início do século e todos eles fizeram um sucesso internacional muito grande, mas em algum momento no Brasil se transformou em algo não cool ouvir Drum and Bossa. Drum and Bossa era algo feio, digamos assim. Então durante uns 15 anos as pessoas ficaram falando esse tipo de música é cafona, e nos últimos anos as pessoas passaram por uma redescoberta, uma revalorização do trabalho que esses artistas criaram ali no início dos anos 2000. E eu acho que esse disco de 2002 da Fernanda Porto é extremamente interessante, tem momentos muito bonitos, além de Samba Assim, que é uma faixa icônica, tem outras versões interessantes dela para clássicos da nossa música, como Só Tinha de Ser Com Você, mas também tem outras faixas extremamente interessantes de autoria da Fernanda, que é uma grande compositora. Ela também musica alguns poemas e tudo mais, então vale vocês ouvirem Fernanda Porto, auto-intitulado de 2002. Já que você está no clima de samba, quero continuar nele, com o Vado, com Samba 808. Esse é o 6º disco do compositor que é catarinense, mas é radicado na Alagoas, né? Eu acho muito interessante esse disco porque ele trabalha o samba, mas com batidas eletrônicas, mas não exatamente nessa questão que você falou do começo dos anos 2000, assim. Acho que ele se permite a dialogar com outras tantas coisas, assim. O 808, que é uma bateria eletrônica muito famosa, é a base para boa parte dessas composições ali. Tem um rolê meio Kanye West nessa feitura a partir de um instrumento só. Enfim, foi um marco assim, na carreira do Vado, e tem muita participação interessante. Assim. Tem Zé Cabaleiro já no começo, tem Chico César, Marcelo Camelo, tem o André Abujanra, enfim, muito bom.
Como o Renan falou, o Brasil foi inundado por uma mistura de ritmos no começo dos anos 2000, nesse cruzamento da eletrônica e da música orgânica, e era muito fácil perder o controle disso tudo, mas quem não perdeu o controle foi o Curumim com Japan Pop Show de 2005, um álbum que combina samba, funk, hip hop, elementos da cultura pop japonesa. É um disco repleto de participações especiais, tem Marco Ribas, tem Lucas Santana, tem Benegão. É um dos discos mais interessantes dos anos 2000, um disco que atualiza aquilo que o Jorge Ben vinha fazendo desde os anos 60 e transporta para essa linguagem nova que estava sendo construída nos anos 2000. Bom, seguindo aqui, vamos com Marcelo D2, A Procura da Batida Perfeita, álbum de 2003, clássico, segundo álbum do Marcelo D2 em carreira solo. É um álbum que mistura rap, hip hop, samba, traz muito a identidade, né, do Rio de Janeiro, assim, da Zona Norte. Ele foi gravado em Los Angeles e foi produzido em conjunto com o Mário Caldato Jr. e o David Malkin no Corcus. E é um álbum que tem feat com o will.i.am, do Black Eyed Peas, o Stefan, que é o filho do Marcelo D2, que é apresentado ali, né, pro pessoal. O Mamão, que era do Azimuth, Seu Jorge, Zé Gon, Marechal, DJ Nuts. Esse álbum foi muito grande, foi trabalhado a exaustão, principalmente na MTV e, né, nas principais rádios de música pop. E eu tenho uma memória muito viva, assim, do quanto a presença do Marcelo D2, né, tava em todos os lugares no começo do 2000, assim, muito por causa desse álbum. Agora eu vou com Cantada, da Adriana Calcanhoto. É seu quinto álbum de estúdio. Acho que, de novo, ali eu falei dessas intersecções entre MPB e eletrônica. A gente volta para isso, porque nesse trabalho a Adriana faz ali diálogos com seus parceiros clássicos. Então a gente vai ter Antônio Cícero, Périx Cavalcante, mas a gente também vai ter um diálogo com esses novos nomes, como Moreno Veloso, os Los Hermanos, o Bossa Cuca Nova. E é um trabalho que passeia muito bem pelo estilo de canção clássico da Adriana Calcanhoto, mas traz todos esses beats, pequenos detalhes, pequenas intervenções que criam um universo muito bonito. E eu acho que tem algumas canções extremamente bonitas nesse álbum, como Sobre a Tarde, Calor, Programa, Justo Agora. É um disco muito, muito bonito para se conhecer o trabalho da Adriana Calcanhoto. Pro meu próximo eu vou com um disco que definiu o que seria o indie rock brasileiro ali por uns 10 anos pelo menos, que é o Los Hermanos com Ventura. Disco de 2003 que redefiniu a banda mais uma vez, né? Esse é o terceiro disco deles e eles se renovaram novamente para esse disco e acho que se solidificaram com o que eles vão ser até o final da banda ali. Mas é um disco assim incrível, a produção do Cassim, ela consegue amarrar tudo muito bem ali, é um disco que vendeu bastante pra época e tem uns hits assim que são absurdos, Conversa de Botas Batidas, Último Romance, é muito incrível, assim, ele une esse lirismo dos dois compositores, junto com uma cozinha que é brasileira, mas tem ali seus ecos de Radiohead e outras coisas que estavam rolando na época, é um pop rock alternativo, samba, é tudo e, enfim, é um disco maravilhosíssimo. Nos últimos anos, o rock nacional foi inundado por homens tristes, mas nenhum homem será tão triste, visceral e verdadeiro quanto Jair Naves. Eita. E o álbum Idioma Morto, da Ludovic, de 2006. É um disco altamente catártico, doloroso, intenso, quase performático e teatral em alguns momentos. Vem dele, Janeiro continua sendo o pior dos meses, que é uma pedrada. Tem várias outras composições bem marcantes, como Nas Suas Palavras, Corpo Santo de Saias. É um álbum que abraça o pós-punk, mas com elementos de noise e de indie rock. Tem um cheirinho de Sonic Youth ali. E essa poesia sempre explícita e muito visceral do Jair Naves, para mim um dos grandes clássicos do rock nacional dos anos 2000. Vamos seguindo aqui com um álbum que eu amo muito, que é Skank, com Cosmotron, de 2003. Tudo! É o sexto álbum de estúdio dos mineiros, né, do Skank. Esse álbum é absurdo. Claro, a gente já sabe, né, o quanto os Beatles e Clube da Esquina influenciaram a carreira do Skank, mas assim, esse álbum, ele cheira absolutamente tudo. Já começa com uma faixa que emula, sei lá, Tomorrow Never Knows dos Beatles. Tem muito de Clube da Esquina. Uma das grandes canções desse álbum é Dois Rios, que, enfim, parece uma música perdida ali, né, do Milton e do Lo Borges.
É um álbum que flerta muito também com o pop britânico que estava sendo feito na época, o Oasis e todos, o Verve e todos, né, seus amigos. A produção é do Tom Capone e esse álbum leva o Skank, assim, já era uma banda gigantesca, mas é trilha de novela, também ganha todos os prêmios da época, VMB, enfim, é um álbum que estava muito na mídia, assim, fosse você criança ou velho, você estava lá sendo impactado por esse álbum. Para minha próxima escolha, eu vou com uma das nossas maiores artistas, Maria Bethânia, com o seu disco Brasileirinho, de 2003. Maria Bethânia tinha saído das grandes gravadoras, ela já estava na Biscoito Fino, e ela tinha lançado um disco ao vivo, que é o Maricotinha, que é um dos meus discos favoritos da vida, e ela acaba criando um selo dentro da Biscoito Fino para lançar o Brasileirinho. E o Brasileirinho meio que marca esse momento extremamente único da carreira da Bethânia, que ela tem total liberdade de fazer o que ela bem entende, e ela decide fazer um disco que perpassa a história do Brasil, trazendo canções que são desde canções populares, pontos de macumba misturado com poesias de grandes poetas como Ferreira Goulart, Mário de Andrade, Oswald e outros universos. Tem um olhar muito bonito sobre o Brasil, de pensar desde a formação dos nossos povos originários, passando pelas violências da escravidão, chegando a esse momento de sincretismo, de religiosidade, que é muito usual dentro do trabalho da Maria Bethânia. Além disso, o disco tem participações do grupo mineiro Akiti e das vozes de Miúcha e Nana Caymmi, então é tipo assim, algo extremamente luxuoso, e toda a conexão que ela faz entre canção e poesia também é muito bonito. Isso geraria um dos ao vivos mais bonitos da Bethânia, que também se chama Brasileirinho. Acho que marca um momento de maturidade e de excelência para a artista. Pro meu próximo eu vou com Benegão e os Seletores de Frequência. Esse é o primeiro disco desse grupo, né, que é o Enxugando Gelo, de 2003. O Benegão chegou a fazer outras coisas assim que ele saiu do Planet Hemp, mas acho que esse é o projeto que mais teve repercussão, assim, que mais chegou longe. É um disco realmente muito maluco, que une rap, hardcore, funk, psicodelia. Tem muita coisa junta, mas ao mesmo tempo tudo faz sentido junto. Assim, um disco bem carioca, assim, cheira Rio de Janeiro, e tem uma das músicas mais divertidas que eu ouvi naquele ano, que é a Verdadeira Dança do Patinho. Eu lembro que essa passava direto na MTV, o clipe, e foi um choque ver o Benegão nesse novo contexto. Só uma curiosidade, ele saiu pela revista Outra Coisa, do Lobão. Em meados dos anos 2000, a Paula Lavigne meteu um pé na bunda do Caetano Veloso. O velho ficou zureta e falou, eu quero ser indie. Vou lacrar. E aí ele se junta com 3 jovens moços, que são Pedro Sá, Ricardo Dias Gomes, Marcelo Calado, da banda C. E ele lança C, álbum de 2006. É o disco que me introduziu ao universo musical do Caetano Veloso. Sim. É um disco indie, garage, urgente. E que tem algumas das canções mais viscerais do Caetano Veloso. É o disco que tem Minhas Lágrimas, Rock, Deus Urbana, Não Me Arrependo, que é lindíssima. Tem Odeio, Homem, é um trabalho que apresenta Caetano Veloso a uma nova geração de ouvintes, a gente aqui incluso, e é uma pedrada, assim, eu gosto dele de tudo, da imagem de capa minimalista com a cor roxa, clipes, passando pelos clipes, a estética, a sonoridade, a apresentação ao vivo. Ele tava nervosíssimo, assim, intenso em cima do palco, tive o privilégio de vê-lo na época, então, assim, é um disco que marcou muito a minha adolescência e me apresentou a obra desse que é um dos grandes compositores da música brasileira. Ai, arrasou. Seguindo aí nesse sentido, faca na bota, muito rock, vamos para Dead Fish com 0 e 1, de 2004. Um dos meus álbuns favoritos da vida. Cresci ouvindo Dead Fish lá no interior. É muito louco, porque eles eram desconhecidos do grande público, né? Mas eles já eram bem grandes no underground. E aí eles chegam com esse 4º álbum, que é o 0 e 1. É o primeiro com a Deck Disc, então eles conseguem, né, tipo, ter esse alcance maior. Ele foi mixado fora do Brasil, com, tipo, um cara, o Ryan Green, que trabalhou com bandas tipo NoFX, Sick of It All, enfim. É muito legal porque é o hardcore
nacional que realmente entraria para a história, assim. As letras são muito políticas, me ensinaram sobre consciência de classe, consciência social, enfim, eu recomendo esse álbum assim como uma aula de história mesmo. Ó, nossa gatinha comunista. Bom, eu vou para outro lado agora. Hoje em dia a gente fala muito em Nepo Babies e nessa relação filhos de grandes estrelas. E eu acho que nos anos 2000, um nome que causou paixões e ódios e reações intensas foi a estreia musical de Maria Rita em 2003 com o seu disco auto-intitulado Maria Rita. Eu gosto também. Maria Rita é filha de Elis Regina e Elis Regina faleceu quando a Maria Rita tinha apenas 4 anos. Então acho que quando a Maria Rita entrou no universo musical, as pessoas tinham essa coisa de olhar para ela e enxergar as coisas da mãe, porque eu acho que existe uma memória muito simbólica de todo mundo que consome as coisas da Elis em torno disso. E aí é muito interessante que quando ela lança esse disco em 2003, ela dialoga com coisas que são do universo estético e sonoro da Elis, mas ela também está em completa consonância com o seu espaço-tempo ali no início dos anos 2000. O disco é produzido pelo Tom Capone, ele sai na época pela Warner, é uma grande produção, assim, algumas dos nossos grandes compositores dão faixas para ela. Além disso, ela tem uma conexão com novos compositores, então Marcelo Camelo assina algumas das faixas mais interessantes do disco. E eu acho que é um trabalho muito bonito que coloca ela em evidência de uma forma extremamente única. E ela vai tocar na TV, vai estar em vários espaços, o disco vai se transformar num sucesso popular. E eu acho que é muito forte porque ele traz uma identidade que é muito clara da Maria Rita, que ela desenvolveria nos discos posteriores, e ela acharia outros caminhos que são interessantes para ela, até o momento que ela própria conseguiu dialogar melhor com esse imagético da mãe que as pessoas colocavam em torno dela. And a abertura de Senhora do Destino até hoje icônica, as pessoas continuam transformando isso em trend no TikTok. E vale lembrar que o Tom Capone falece na premiação do Grammy, Nossa, é verdade. Do Grammy Latino, né? Sim. Então, assim, tem todo esse peso por trás também. Falei há pouco da revista Outra Coisa, vou falar de outro disco que também foi lançado por essa revista, que é o Mombojó, com Nada de Novo, disquinho de 2004, que é maravilhoso, assim, é um dos discos da minha vida, assim, eu adoro esse disco. Eu não sei, ele é Radiohead ao mesmo tempo que é bossa nova, é trip hop, é dub, é rock, tem de tudo um pouco, assim. São umas letras muito confessionais, assim, de jovens que estavam saindo da adolescência e se descobrindo como pessoas, como indivíduos, como, sei lá, como gente que quer namorar, quer sair de casa, quer violência também, sei lá. É isso, assim, é um disco que se estabelece nessa fase de descobertas, assim, é muito, muito interessante. Amazon presents Jeff versus Taco Truck Salsa. Whether it's Verde, Roja, or the orange one. For Jeff, trying any salsa is like playing Russian roulette with a flamethrower. Luckily, Jeff saved with Amazon and stocked up on antacids, ginger tea, and milk. Habanero? More like habanero, yes. Save the everyday with Amazon. Marvel Television's Wonder Man, an 8-episode series, now streaming on Disney+. A superhero remake, not exactly what we'd expect from an Oscar-winning director. Action! Simon Williams, audition for Wonder Man. I'm gonna need you to sign this, assuming you don't have superpowers. I'll never work again if anyone found out. My lips are sealed. Marvel Television's Wonder Man. All 8 episodes now streaming, only on Disney+. Seguindo na toada rock, eu vou viajar para o Rio Grande do Sul mais uma vez, porque em 2006 a Super Kids lançou o primeiro álbum de estúdio da carreira, um disco auto-intitulado, um álbum que seguia uma proposta diferente de toda a movimentação da cena emo paulista ou do indie rock da cena carioca. É um álbum que bebe muito do grunge ainda, que flerta ali com Sonic Youth, mas que tem essa linguagem pop, letras altamente cantaroláveis, melódicas. É o disco que tem Malevolosidade, é o disco que tem o Véio Máximo, é o disco que tem o Banana. A Super Kids viraria um dos nomes mais interessantes da cena gaúcha nesse período. Eles seguiriam por mais 2 álbuns até entrar em hiato e
que voltou agora no último ano com uma série de shows e lançamento em vinil, então é um disco que permanece vivo e ainda relevante até hoje. Seguindo aqui com um álbum icônico que uma garota de, 13 anos estava ouvindo, enquanto também ouvia Strokes em seus aparelhos com músicas baixadas, que é Tati Quebra Barraco com Boladona, de 2004. É o segundo álbum de estúdio da Tati Quebra Barraco. A faixa título, que ela quase não gravou, foi incluída na novela das 8, e isso é muito grande, né? A América que estava passando na época, isso é muito grande. A faixa, no caso, que é Boladona, tem samples de Love Story, daquele duo britânico Lyle e Bushwack, e o álbum é produzido pelo DJ Malboro. Só tem clássico nesse álbum. Até hoje, gringos continuam redescobrindo esse álbum. Enfim, é um álbum que tem Boladona, Satisfação, Caboclo Aqui, Sou Feia, Mas Tô na Moda, Daco é Bom, Demorou Já É, enfim, só tem hit, e esse álbum continua sendo incrível para quem quer descobrir um pouco do funk carioca dos anos 2000. Já que a gente está falando de músicas extremamente populares no início dos anos 2000, eu acho que a gente não tem como não falar de Calypso, porque eles modificaram a forma de se pensar a produção musical no Brasil. Tal qual como o funk no Sudeste, o Calypso e outras bandas do Norte transformaram a forma de se produzir música, porque eles basicamente queimavam discos e vendiam esses discos nos shows e viajavam o Brasil vendendo os discos originais, levando esses sucessos que aconteciam à parte da grande mídia. E aí a gente escolheu aqui o disco volume 6 do Calypso, porque eu acho que esse é um momento que a grande mídia olha e diz assim, ok, a gente não tem mais como fugir disso aqui, a gente vai ter que falar dessa banda mesmo que a gente não quisesse. É com o volume 6 que eles vão pela primeira vez no Domingão do Faustão, eles vão lá e eles recebem os discos de ouro, de platina, dupla de platina e diamante pelo álbum. Esse álbum, o volume 6, é o que tem A Lua Me Traiu, que eu acho que é um dos grandes momentos do Calypso. Esse disco ele seta muito do que é a sonoridade do Calypso, o que ela vai se transformar a partir daqui, porque eles misturam ali vários gêneros específicos, como a cumbia, a lambada, o carimbó, mas nesse disco especificamente o Calypso mesmo, o ritmo Calypso toma conta do disco. Eu acho que isso só vai ganhar corpo posteriormente no volume 8, que é o disco que também vai ter ali no Bate-Papo, Pra Me Conquistar, Isso é Calypso, que acho que também marca muito o domínio do Calypso no Brasil, mas acho que o volume 6 é meio que esse primeiro passo muito, muito icônico para a gente ter essa sonoridade como definidora dos anos 2000. Pro meu próximo eu quero falar de Black Alien, com Babylon by Gus Volume 1. Clássico. Volume 1, né? Pelo amor de Deus, a gente tá falando em português. Volume 1. É o ano do macaco. A gente já falou de boa parte aqui dos ex-integrantes do Planet Hemp. E esse é mais um deles, assim, que lança uma obra extremamente incrível, assim. Enquanto o D2 estava indo pra essa coisa bem samba, o Black Alien vai pra outro caminho, assim. Tipo, tem raga, tem gangsta rap, tem até umas coisas meio, tipo, outcast das ideias, assim, de ser meio psicodélica no meio do caminho. Enfim, ele é um letrista fudido, assim. Acho que ele redefine boa parte do que é esse rap do Rio de Janeiro, assim. Então, esse é um disco impecável do começo ao fim, assim, só The Play. Pro meu próximo, eu vou para um dos discos mais elegantes da música eletrônica brasileira e internacional, porque eu vou com Gui Borato e Chromophobia, disco de 2007, um álbum que sai pelo selo Compact, que é um dos mais importantes da música techno, do minimal techno, é um disco essencial pro gênero, é um trabalho que faz o Gui Borato, que é um cara que veio do universo de estúdio, que já havia circulado por outros projetos, ganhar uma projeção internacional. Ele vira um dos grandes nomes da música eletrônica brasileira na época. Se eu não me engano, nesse mesmo ano, a Rolling Stone Brasil elege o Chromophobia como disco do ano, e não tinha como não ser diferente, porque é um disco carregado de hits. Tem Gate 7, tem Terminal, tem Mr. Decay, tem principalmente Beautiful Life, que eu acho que é a canção mais pop, assim, já produzida pelo Gui Borato, e é um disco que detalha, assim, o refinamento técnico, a precisão dele e a capacidade de fazer as pessoas dançar, mesmo com muito pouco, com muita sutileza, com batidas quase inexistentes ali. Pra mim, essencial.
Tudo. Outro álbum essencial é Cansei de Ser Sexy, do CSS, de 2005, álbum de estreia, que vai lançado pela Trama, né, virtual. É um álbum que mistura punk com rock, eletro-rock, toda uma estética por trás. É o que apresenta muito também da música brasileira pro pessoal ali nos anos 2000. Fazia tempo que a gente não tinha um nome que fazia sucesso, né, fora do Brasil, que não fosse, sei lá, tipo, alguém da bossa nova. É muito interessante ver como elas conseguiram criar uma estética que, assim, continua sendo replicada até hoje. O movimento, né, o Indie Sleaze, bebe muito do que as meninas e o Adriano Sintra fizeram, principalmente nesse álbum. É um álbum que tem hits como Ah La La, Let's Make Love and Listen Death From Above, Meeting Paris Hilton, Music Is My Hot Hot Sex, Super Afim. Enfim, o que falar deste grande clássico que dá treta até hoje, né, por ser tão bom. Histórias foram feitas e muitos nos divertimos na pista de dança. E eu sigo na pista de dança porque o meu próximo disco é No Porn, de 2006, o disco auto-intitulado da banda. E eu vou roubar aqui e vou ler um texto que eu mesmo escrevi. Quando eles estavam completando 20 anos de carreira, eu escrevi assim lá no Screenel. No início dos anos 2000, Liana e Luca tocavam nas boates de São Paulo com um casamento aparentemente simples, mas bastante especial. As classudas bases eletrônicas de Luca e as declamações poéticas de Liana. Um texto de 2006 da Folha de São Paulo, quando do lançamento do disco de estreia do duo, dizia que o No Porn não tem nada a dizer. As canções têm letras desgastadas, que não são inteligentes, não são engraçadas, não são sexy. São um punhado de citações e jogos de palavras que tentam ser espertas, mas não têm alcance. E é curioso como o tempo se encarregou de criar os encontros das canções com seus ouvintes. Se o No Porn começou no underground de São Paulo e não foi lá muito bem quisto pelos jornalistas dos cadernos de cultura, por outro lado, a banda foi abraçada pelo universo da moda, se tornou referência para uma geração de criadores e, através da internet, chegou aos mais diferentes ouvidos pelo país, sendo uma referência fundamental de liberdade para uma série de pessoas LGBTQIA+. E é muito bonito porque é um disco que surgiu no underground de São Paulo, foi produzido pelo Dudu Marotti, circulou ali numa bolha muito pequena e com o tempo ele foi crescendo na internet, tanto que após o lançamento do filme Beira-Mar, onde uma das faixas era usada, a faixa Xingu, a banda sentiu um movimento online que pediu a sua volta, eles retornaram, eles puderam fazer muitos shows, a Liana conseguiu lançar vários discos novamente com o No Porn, antes de seu falecimento, e eu acho que o No Porn é uma marca muito importante de liberdade, de underground e de possibilidades de outras escritas e outras sonoridades na música brasileira dos anos 2000. Boa, pro meu próximo eu quero ir com Tuyo, com Pra Curar, disquinho de estreia deles, lançados ali em 2018. Ali o Alá e o Machado já vinham de alguns EPzinhos ali, mas acho que esse disco representa eles de uma forma muito, muito honesta, assim. Acho que eles sempre se abriram muito nessas canções, assim. É um disco que eu chorei bastante ouvindo, chorei bastante vendo ao vivo. E eu não sei, assim, as letras são coisas muito viscerais e quando cantadas pelas duas ali, acho que consegue criar uma coisa muito única, assim. Gosto bastante de como se desenvolve essa mistura desse violão orgânico, principalmente ainda nesse primeiro disco, com umas batidas meio imprecisas de eletrônicas, assim. Enfim, é um disco muito interessante, assim, sonoramente e liricamente. No início dos anos 2000, uma banda de Cuiabá que fazia rock instrumental ocupou o topo dos headliners das principais festivais de música brasileira independentes. Estou falando de Macaco Bong. Eles tinham uma seleção de grandes composições, era uma banda bem disputada, era uma banda muito querida, aclamada pela crítica. E em 2008 eles lançam o primeiro álbum de estúdio, Artista Igual ao Pedreiro. O álbum propõe justamente essa reflexão sobre como a gente lidava com a música independente brasileira naquele período. É um disco que sai pela Trama, muitas das canções vinham ali do tempo do MySpace, a banda foi compilando e organizando melhor em estúdio, e é um disco bem representativo da música brasileira dos anos 2000, rock instrumental, um disco que consolida essa estética da banda e que faz ela uma das mais importantes desse período. Boa! Bom, falando do começo ali, né, dos 2000, não tem como não falar
de indie rock. E uma banda que conseguiu traduzir ali muito do que estava sendo feito, principalmente na cena nova-iorquina, com um temperinho carioca, é o Mop Top, com o álbum Mop Top de 2006. Tudo! A banda começou a fazer sucesso ali com a demo de Moon Rock, principalmente, né, na internet. Ai, que delícia baixar a música ilegalmente. Eles começaram a participar de vários festivais, eles vão lançar o álbum Mop Top no final de 2006. Não tem jeito, é o Strokes brasileiro, é bem um espírito do tempo, assim. Eu acho que é um álbum que ele funciona realmente como um registro ali, de entender o que o pessoal estava querendo fazer com aquelas guitarras, como que esse rock sujo estava reverberando nessa geração. E acho que é isso, ele é meio datado, mas ele continua sendo bom. Eu acho que ele é um bom reflexo da época. Eu amo. Bom, o Kleber explicou no início do programa que a gente não traria um artista que estava em outro projeto que foi citado dentro do programa. Porém, a gente tem que abrir uma exceção para alguém chamada Marisa Monte. Porque depois dos tribalistas, o Brasil inteiro pensava o que ela vai fazer, o que vem a partir de agora. Antes dos tribalistas, ela tinha lançado Memórias, Crônicas e Declarações de Amor, que é um disco icônico do ano 2000. E aí, basicamente, em 2006, ela lança 2 discos, Infinito Particular e Universo ao Meu Redor. Os 2 saem no dia 10 de março. Eu acho muito icônico que a informação do Universo ao Meu Redor diz: este é o primeiro disco de Marisa Monte que não fica na primeira posição da música brasileira naquele momento, pois Infinito Particular era a primeira posição. Então a diva estava ocupando todas as posições do Brasil naquele momento. Os 2 discos são extremamente interessantes, mas a gente selecionou aqui o Infinito Particular porque é o único disco dela que é inteiramente autoral. Todas as músicas têm a sua assinatura, em parcerias com diferentes compositores que são ali seus parceiros usuais, como o próprio Arnaldo Antunes e o Carlinhos Brau, que assinam junto com ela Infinito Particular. Mas tem vários outros nomes que aparecem aqui, como o Seu Jorge, o Nando Reis, a Adriana Calcanhoto. E é um disco, assim, absurdo, gente. Quando você pensa na abertura, ele simplesmente abre com Infinito Particular, Vilarejo, pra ser sincero. E depois, assim, você segue com muitas pedradas. É um disco muito poderoso que eu acho que comprova a qualidade, a complexidade, a maturidade da escrita e da sonoridade da Marisa Monte, do seu impacto para MPB de um modo geral, assim. Então é meio que impossível você falar de século XXI sem você falar da Marisa Monte, especialmente dessa dobradinha aqui. Só queria dizer que tem a minha música favorita da Marisa Monte dentro desse disco, que é a canção de encerramento, Pelo Tempo Que Durar, que eu acho, assim, absurda, assim, muito, muito bonita. Parceria das mães, né? Pro meu próximo eu quero falar de Luísa Mandou Um Beijo com Luísa Mandou Um Beijo, mas no caso o disco de 2009, porque todos os discos dessa banda têm o mesmo nome, né? Copiaram a Angélica. Esse é um disco que bebe muito da fonte ali de Los Hermanos, da fase de 2001, do Cassim, do Acabou La Tequila, essa coisa bem carioca, bem festiva. Uma das coisas que mais chama a atenção é a voz da Flávia Muniz e como ela se comunica com o restante, assim, são letras divertidinhas, confessionais, tem essa... Enfim, essa coisa meio bossa, mas ao mesmo tempo é bem rockinho, assim. Bem divertido esse disco. Pra minha próxima da lista, eu vou com o Lucas Santana e o álbum Sem Nostalgia, de 2009. O Lucas tem a ideia de fazer um disco inteiro a partir do violão, e ele usa o violão pra tudo, pra fazer percussão, pra fazer as bases, pra fazer as melodias. Tem diferentes estudos, é uma desconstrução do universo da bossa nova, do violão do João Gilberto. É um álbum que tem a participação do João Brasil em uma das canções, ele faz música eletrônica a partir do uso do violão. Então é um disco que tem algumas das canções mais conhecidas da carreira do Lucas Santana, como Amor em Jacumã, que é uma das faixas mais grudentinhas do disco, mas tem também Cira, Regina e Nana, que a Jalu vai regravar anos mais tarde. Um descasso, um estudo muito interessante de um instrumento. Vamos lá, seguindo aqui, vamos com o Bonde do Rolê, com With Lasers, de 2007. Esse álbum foi aclamado por crítica, nossa, sério, sim, eu lembro muito disso. Ele foi lançado pela Domino Records e produzido pelo Diplo. Bom, é uma loucura muito louca, uma mistura de funk carioca com indie rock, bem humorado.
Tem sucessos como Solta o Frango e Marina Gasolina. É uma pira também que foi muito abraçada pela MTV e por blogs, por, né, o pessoal ali que tava realmente baixando música e, sei lá, indo em bueiros pra assistir shows tipo o Bonde do Rolê e o Cansei de Ser Sexy do começo. E é isso, um álbum icônico pra época. Só um complemento, assim, se for ouvir esse disco, número 1, ouça em versão pirata para não dar dinheiro para um dos integrantes que é historicamente bolsonarista ali. E outra coisa que esse disco é meio que a base porque a gente tem de Pablo Vittar hoje, o Gor, que é um dos coprodutores ali, então ele consolida muito essa estética que ele vai aprimorar ao longo dos anos até ser o que é a Pablo Vittar hoje também, né? Perfeita colocação. Eu vou ir pro meu estado aqui do Rio Grande do Sul e eu queria fazer uma menção honrosa conectada ao que a dona Isadora estava falando. Queria só citar aqui o disco Michael Douglas Síndrome, da banda Comunidade Ninjitsu 2001, que é ali uma das bases da mistura do funk e do rock, também com produção do Dudu Marotti, né? Que a gente citou aqui antes. But a minha próxima escolha é o Vitor Ramil com o Marcos Suzano em Satolep Sambatal. Satolep, para quem não sabe, é Pelotas, a cidade natal do Vitor Ramil, escrito ao contrário. Sambatal é o nome do primeiro trabalho solo do Marcos Suzano. Marcos Suzano é um dos nossos, talvez, maiores percussionistas do Brasil. Basicamente, já tocou com todo mundo, de Marisa Monte a Chico Buarque, de Chico Buarque a Maria Bethânia. E quando eles se reúnem aqui, acho que tem uma conexão muito interessante entre esse olhar do Marcos Suzano para o samba e o olhar do Vitor Ramil para todas essas sonoridades latino-americanas que ele se conecta ali, como a milonga e outros ritmos que juntam ali Rio Grande do Sul, Argentina, Uruguai. E aqui acho que é um disco muito, muito bonito. A gente tem algumas das composições mais belas do Vitor Ramil, que depois até seriam regravadas por outros grandes nomes, como Milton Nascimento ou mesmo Ney Matogrosso. Mas é um disco muito bonito. Abre com um livro aberto, que é linda, tem Invento, tem Que Horas Não São, com participação da Kátia B, tem A Zero por Hora, com participação do George Drexler. É um disco muito bonito. Eu adoro A Ilusão da Casa e Astronauta Lírico também. Então vale a pena ouvir Satolep Sambatal, Vitor Ramil e Marcos Suzano. No começo dos anos 2000, o rock alternativo ali, feito no Brasil, né, eles absorviam várias coisas mundiais e transformavam em coisas nossas. Então, Ludov, acho que é um exercício muito legal disso. O disco O Exercício das Pequenas Coisas, de 2005, é um disco que consegue transitar muito bem entre coisas tipo trip hop, jovem guarda, rock oitentista, e ao mesmo tempo fazer isso soar muito brasileiro, assim. O vocal da Vanessa Krongold é maravilhoso, e esse disco tem faixas bem legais, como Dorme Agora e A Super Trunfo. Me lembra alguma coisa entre, sei lá, Tropical e Patufuna, essas coisas experimentais. Enfim, é um disco muito interessante. Vamos falar da maior de todas, vamos falar de Céu, porque em 2005 ela faz uma excelente estreia, um dos álbuns mais elogiados daquele período. É um álbum que influencia uma geração de jovens cantoras, e em 2009 ela vai além, porque ela lança Vagarosa. É um disco que transita pelo samba, pelo dub, pela psicodelia, pelo rock, elementos de jazz, trip hop. É um disco que tem algumas das melhores composições da Céu, tem Cangote, tem Nascente, tem Rosa Menina Rosa, que é uma releitura, tem Espaçonave. Para mim é um disco que amplia os horizontes e as possibilidades da Céu e consolida ela como uma das vozes mais importantes da música brasileira nesse século. Boa! Vamos lá, vamos seguir com rock. Eu trago aqui o Rancore com Seiva, de 2011. É o terceiro álbum do Rancore. Esse álbum foi lançado pela Deck Disc, foi produzido pelo Rafael Ramos, que, né, trabalhava com um monte de gente, tipo o Cachorro Grande, Pitty. Esse álbum, ele foi muito bem sucedido, eles ficaram em turnê por anos. A música mãe entrou na trilha sonora da Malhação, na Rede Globo, que era muito grande para uma banda, né, desse porte, principalmente vindo do hardcore. Tem ótimas críticas, acho que eu tenho mais discos que Amigos, que na época colocou eles tipo como álbum do ano, alguma coisa assim.
é muito legal pra quem gosta de punk, hardcore. É um ótimo exercício de ver como uma banda entra, enfim, mais pro mundo comercial, mas de uma maneira muito legal e muito gostosa de se ouvir, assim. Bom, para minha próxima escolha, eu vou voltar no tempo para 2008 e falar da importância ancestral de Daisy Tigrona com Garota Chapa Quente. A Isa falou anteriormente aqui da Tati Quebra Barraco. Eu acho que as duas artistas são nomes muito fundamentais para a gente pensar o funk carioca e a expansão do funk no mundo. E as duas artistas trabalharam com o DJ Malboro. Ele coassina os dois discos, tanto o que a Isa indicou aqui quanto o que eu estou indicando agora. E existe uma celeuma jurídica que a Tati Quebra Barraco expôs novamente esse ano em torno disso e da forma como muitas vezes o DJ Malboro se apropriou de criações de todos esses artistas com os quais ele trabalhou. Então vários outros funkeiros esse ano se manifestaram em torno disso. A Daisy Tigrona durante muitos e muitos anos não trabalhou com funk e trabalhou com outros meios para se sustentar, porque muitas vezes foi tirado dela as coisas que ela criou, mas o ponto é, o que ela criou não se apaga e não se esquece. E aí é importante a gente pensar que em 2008 as coisas que a Daisy estava fazendo já haviam sido sampleadas pela MIA, pelo Diplo, ela já tinha feito turnê na Europa, e eu acho que o Garota Chapa Quente meio que resume um pouco dessa primeira fase da Daisy Tigrona. É o disco onde vocês vão encontrar a Injeção, que é talvez o maior clássico dela, mas também tem Sadomasoquista, que depois foi resgatada na internet nos últimos anos e voltou com bastante sucesso. Tem a faixa título Garota Chapa Quente, tem Internet, tem várias montagens super divertidas que eu acho que são bastante representativas também desse início dos anos 2000 no funk. É um disco excelente, eu acho que a Daisy Tigrona é um desses nomes mais inventivos do funk e eu fico muito feliz que ela conseguiu restabelecer sua carreira de uma forma tão sólida nos últimos anos e está conseguindo circular com a sua música. No começo ali dos anos 2010, surgiu um dos artistas mais interessantes desse começo de década, que é o Silva. Ele tinha lançado um EP que chama 2012 e, enfim, me conquistou muito. Muito! E aí, logo após, no final do ano, ele lança Claridão, que é um disco muito interessante. Ele tem essa coisa, sei lá, meio James Blake capixaba, mas ao mesmo tempo ele tem muito de brasilidade, assim, ele explora muita coisa, tipo, sei lá, vinda ainda da T-Wave. Enfim, ele transforma coisas que estavam muito naquela época ali, surgindo ao redor do mundo, em coisas muito brasileiras, assim. Refreshing Wild Cherry Cola meets smooth cream. The treat you deserve. Pepsi Wild Cherry and Cream. Treat yourself. There's no one like you, and there never will be. From the producer of Bohemian Rhapsody, there are many legends, but there is only one. Michael, rated PG-13, in theaters April 24. Poucas coisas são tão satisfatórias quanto uma banda estranha fazendo música pop, e é exatamente isso que a Cidadão Instigado faz com o álbum Uhul, de 2009. É um disco que equilibra elementos de música brega, psicodélica e experimentações, mas que mostra um Fernando Catatal mais solto, mais palatável, mais aberto a dialogar com novos públicos, e ainda assim prevalece esse aspecto experimental e exploratório da banda. De quebra rola a participação da Cel, participação do Arnaldo Antunes, e é um descasso. Boa, vamos lá. Seguindo aqui, vamos com Baiana System, com Duas Cidades, álbum de 2016. É o segundo álbum lançado por eles. É um álbum bem político, mistura pagodão baiano, axé, dub, rap. É super energético e acho que vale também destacar que a estética do álbum, né, é tudo muito bem amarrado. As cores, a capa. Eu lembro que quando eles apareceram, era muito fácil de associar. As projeções, né, exato. Os shows muito impactantes. Começou a virar uma outra coisa, assim, realmente o público nos shows do Baiana System. E muito por esse álbum que estourou um pouco a bolha, assim, e, enfim, tem músicas incríveis, tipo Play Song, que eu acho muito foda, com o Márcio Vitor, enfim, puta álbum foda. Bom, em 2009,
o Otto já não era mais tão bem quisto pela crítica como ele tinha sido nos anos 90. Nos anos 90 ele tinha se transformado num dos grandes nomes que meio que era visto como o futuro e as novas possibilidades da música brasileira. E aí, num momento complicado, em que ele separa da Alessandra Negrini, que ele tá num momento reflexivo, ele simplesmente lança Certa Manhã Acordei de Sonhos Intranquilos. É um disco que ele tem essa inspiração na Metamorfose do Franz Kafka, traz participações da Cel, da Julieta Venegas, também tem participação do Nação Zumbi, do Cordel do Fogo Encantado, tem o Catatal, do Cidadão Instigado. Eu acho que é um disco que apresenta a força e a unicidade do Otto. Tem algumas das composições mais dolorosas e bonitas que ele já escreveu. Ele resgata algumas faixas que também são muito simbólicas do nosso cancioneiro, como Lágrimas Negras, do Jorge Malta e do Nelson Jacobina, e Naquela Mesa, do Sérgio Bittencourt. É um disco assim absurdo para você ouvir do início ao fim. É um disco que tem uma beleza e uma dor de um artista que consegue transformar coisas íntimas em diálogos universais sobre maturidade, sobre sofrimento, sobre perda, sobre família e sobre crescer num mundo que às vezes a gente está sozinho. É isto. Boa, no começo dos anos 2000 se juntou no Rio de Janeiro um dos maiores supergrupos já vistos. Rodrigo Amarante, Moreno Veloso, Domênico Lancelotti, Cassim, Nina Becker, Thalma de Freitas, Rubinho Jacobina e grande elenco formaram a Orquestra Imperial, que é assim, um grupo absurdo. E em 2007 eles lançam Carnaval Só Ano Que Vem, que é o primeiro disco deles. Eu acho incrível, assim, tipo, é um samba que, sei lá, dialoga com essa coisa bem old school do samba carioca, mas ao mesmo tempo flerta com muita coisa nova, assim. Acho que principalmente por Cassinho e todo mundo que estava envolvido ali na produção consegue entregar algo muito novo, muito fresco, assim. E fora isso tem letras do Rodrigo Amarante ali, tem a Thalma cantando, que é incrível, assim, tipo... Enfim, acho um disco muito foda. E se eu não me engano, em 2009 ou 2011, não lembro, eles têm um ao vivo que é maravilhoso também. Se eu não me engano, na Fundição Progresso. Muito bom. O Rodrigo Campos já havia conquistado um espaço no samba paulistano com o álbum São Mateus Não É Um Lugar Tão Longe, de 2009, que é um álbum marcado por essas crônicas urbanas dele. Mas em 2012 ele vai além com Bahia Fantástica, um disco que marca esse processo de imersão dele na Bahia, e é um disco que amplia essa relação dele com o samba, com a música brasileira. É um disco que tem uma sonoridade muito mais encorpada, mais complexa. É um álbum repleto de participações especiais e que mais uma vez reposiciona ele dentro dessa cena paulistana, que na época já contava com nomes como Metá Metá e outros artistas de peso circulando por aqui. Boa! Seguindo aqui, vamos, não tem jeito, com Pablo Vittar, com Não Para Não, álbum de 2018. É o segundo álbum da Pablo. Tudo traz uma full brasilidade que mistura forró, brega, funk, pop, né, brasileiro. Tem músicas incríveis como Disque-me, Buzina, a assinatura da Mafalda, do Gork, do Pablo Bispo, Zebu, da Brabo Music, que o Kleber até comentou um pouco aqui. Enfim, acho que esse álbum também ajuda a colocar a Pablo no mapa para um grande público. A Isa falou de colocar um artista no mapa para o grande público. É muito interessante quando um artista basicamente é o momento. Todo mundo diz, ela é o novo momento, ela vai revolucionar tudo. Mas depois essa pessoa some e você pensa assim, gente, onde ela foi parar? Cadê esta mulher que eu amava? E este é o caso de Luísa Maita, quando ela lança Lero Lero em 2010. Porque basicamente ela é chamada pela NPR de a nova voz da música brasileira. Ela faz turnê nos Estados Unidos, ela é elogiada pelo New York Times, ela participa do Tiny Desk. Posteriormente ela é usada na trilha sonora de Boyhood, do Linklater. Ela basicamente se transforma um dos nomes mais importantes da música brasileira no exterior, mas a maioria das pessoas no Brasil talvez hoje em dia nem saiba, nem faz ideia de quem é a Luísa Maita. Só que o disco dela, Lero Lero, continua sendo um disco excelente. A Luísa Maita vem de uma família de artistas, ela já compunha ali nos anos 2000 para vários nomes importantes
especialmente aqui da cena paulistana. E quando ela lança Lero Lero, tem uma conexão muito interessante entre o samba, a música pop, a MPB que estava sendo feita naquele momento no Brasil e no mundo. E é um disco assim muito bom. Acho que tem faixas maravilhosas, como a própria faixa título, Alento, Desencabulada, Fulaninha. É um disco que continua muito fresco e muito moderno e muito interessante. A Luísa lançou depois um segundo disco em 2016, O Fio da Memória, mas que não teve o mesmo impacto, e depois ela meio que continua fazendo projetos ligados à música, mas ela nunca mais teve aquele mesmo impacto. E eu acho que é interessante para quem nunca ouviu esse disco voltar nesse trabalho e descobrir a compositora e a produtora que é a Luísa Maita, porque vale a pena. Absurdista e pessimista, o Descartável Longa Vida, que é o primeiro disco do Ecos Falsos, é um dos meus discos mais queridos ali dos anos 2000. Eu acho muito interessante essa banda que, sei lá, meio que surgiu do nada, querendo recriar Strokes e Interpol no Brasil, só que trazendo um tom totalmente debochado, assim, nas letras, assim, era uma coisa, um humor bastante ácido. Eles chamam a atenção ali já do Tom Zé, que tá nesse disco com a Revolta da Musa, a Fernanda Takai também tá nesse disco. Enfim, são as letras que eu acho inteligentes, assim, as tiradas de sarro com o mundo da moda, com, sei lá, coisas do cotidiano. E, enfim, é um disco que se mantém bem fresco até hoje, assim, eu acho bem interessante. Quando Mamacita fala vagabundo senta, em 2013, Carol Conká falou muito com o álbum Batuque Freak. É o álbum de estreia dela, o disco que tem produção do Nave, tem alguns dos maiores hits da carreira da Carol Conká, tem Gandaia, tem Do Gueto ao Luxo, Corre Correrê, tem Boa Noite, é um baita disco, um capricho na construção das rimas, um capricho na produção. Queria muito que ela voltasse para esse universo criativo. Gosto muito da capa, a construção das rimas, esse disco é puro acerto. Bom, um grande acerto é o álbum que eu vou falar agora, Terno Rei com Violeta, de 2019. O Violeta Clássico. É o terceiro álbum de estúdio da banda de rock alternativo Terno Rei, lançado pela Balaclava Records. Tem Dia Lindo, Solidão de Volta. Esse álbum faz com que a banda ganhe uma legião de fãs que descobrem a banda. Eu entendo também urbana. Eu entendo que esse álbum também é aquele tipo de álbum que, putz, ou vai ou racha, e que bom que deu tudo certo. Eles já estavam, os meninos do Terno Rei já estavam um pouco, né, desistindo ali da música, e que bom que eles não desistiram, porque eles conseguiram traçar uma carreira muito bonita. Eles vêm escrevendo belas canções, sei lá, angariando cada vez mais fãs. Bom, em 2010, quando o Marcelo Genesi lança seu disco de estreia Feito Pra Acabar, ele já não era o menino, ele já tinha uma carreira. Nascido em Guaianazes, na zona leste de São Paulo, ele começou tocando na banda do Chico César, e na época ele tocava sanfona, ele não tinha uma sanfona para tocar, e o Dominguinhos emprestou a sanfona dele para ele levar na turnê. E aí depois o Dominguinhos deu essa sanfona para Marcelo Genesi. Mas Marcelo Genesi já compunha com diferentes nomes nos anos 2000, como Arnaldo Antunes, Zé Miguel Wisnik, Luiz Tati e a Vanessa da Mata. Tanto que é dele o sucesso Amado. Porém, quando ele lança o Feito Pra Acabar, eu acho que é a demarcação ali de um dos nossos grandes compositores dessa leva dos anos 2000. É um disco que olha para MPB de um jeito extremamente bonito e único. O disco que tem produção do Cassim, tem algumas faixas icônicas como Felicidade, Quarto de Dormir, Pra Sonhar, Dar-te-ei, Feito Pra Acabar, a faixa título. É muito interessante que Marcelo Genesi depois disso viraria um ícone para as mães, para os casamentos, para os cantores sertanejos que regravaram ele. Ele fez sucesso com todo mundo e faz sentido porque Feito Pra Acabar continua excelente. Bom, se na primeira metade do programa aqui, focado mais nos comecinho dos anos 2000, eu tava falando muito do rap carioca, agora eu vou começar a falar de rap paulista. E acho que alguém que muda esse panorama aí é o Kamal com o Nundu Corduco, discão de 2008. Clássico. São 17 faixas que ele viaja ali por, sei lá, pela história do rap e fala de muita coisa ali. É um disco que tem muita participação de gente que viria a ser grande dali a pouco tempo, tipo Emicida, Rashid, Rincon Sapiência, a Thalma de Freitas também aparece aqui, parceria dele com o Nave também já começa aqui. Enfim, é um disco
incrível, assim, acho que é uma das obras mais impressionantes, assim, desse rap dos anos 2000. Pra minha próxima escolha, eu vou com Loop de Loop, o álbum Quarup de 2014. Ele é um disco bem redefinidor para a cena rock dos anos 2010. É um álbum que traz algumas das melhores composições da banda, seja pela urgência punk de Eu Já Venci ou pelo romantismo de Gaúcha. É um álbum que posiciona o Victor Brauer como um dos grandes compositores, um dos grandes frontmans assim, dos anos 10. Vai vir muita gente querendo copiar o estilo da Loop de Loop nos outros anos, alguns fazendo de um jeito decente, outros fazendo de um jeito terrível, mas eu acho que isso só reforça o impacto desse disco, que é um álbum duplo, quase 1h30, se eu não me engano, de duração ali, e que fortalece, assim, define o que é a essência da Loop de Loop. Vamos lá, seguindo aqui com Lué de Luna, com O Bom Mesmo é Estar Debaixo d'Água, de 2020. Foi meu álbum favorito do ano de 2020, eu ouvi muito. É um álbum que fala de emoções, principalmente. Tem muito de jazz, tem arranjos lindos, dá para se emocionar nesse cenário que a Lued propõe pra gente. É um álbum que foi gravado no Quênia, traz muito da ancestralidade da Lued. Eu acho que é a grande obra assim, da Lued, acho que é um ótimo cartão de visita para quem ainda não conhece. Tem músicas lindas tipo Tirania, Bom Mesmo é Estar Debaixo d'Água e Lençóis, que eu acho bem bonita, que tem participação da Tatiana Nascimento. Desse mesmo? Eu amo. Bom, em 2011, Gal Costa retorna com um disco inesperado, depois dela passar anos trancada num piano bar de uma novela do Manuel Carlos, regravando standards de bossa nova. O Caetano Veloso fala pra ela, vamos fazer algo diferente, e assim eles lançam Recanto, que é o 30º álbum da cantora. Tem produção do Caetano e do Moreno. O Caetano assina todas as composições. É um disco que a Gal se joga inteiramente nessa proposta eletrônica, mais fria, mais gélida. A voz dela às vezes dialoga, quase briga com o autotune. Acho que tem canções assim imensas e maravilhosas que mostram a genialidade, a inventividade e a liberdade da Gal. Então a gente tem coisas muito bonitas e melancólicas, como a própria Recanto Escuro ou autotune autoerótico, Tudo Dói. Assim como tem outros momentos como Neguinho, Mansidão, Sexo e Dinheiro, Miami Maculelê. Acho que é um disco grandioso de uma das nossas maiores artistas. Bom, pro meu próximo aqui, eu vou com um disco que basicamente iniciou ali o samba torto paulistano, a união da Jussara Marçal, Kiko Dinucci e Thiago França em Metá Metá, no disco Metá Metá de 2011. Excelente. É um disco absurdo, assim, é uma união de, sei lá, ancestralidade africana, caos urbano, jazz, tudo isso numa coisa que é muito regular, é muito... E muito potente ao mesmo tempo, assim. Esse disco tem Papel Sulfite, que é a minha favorita deles, eu amo. Tem Trovoa também, que é uma regravação do Maurício Pereira, que é assim, a declamação absurda. É deles, não é do Maurício, mas a Jussara roubou. Eles roubaram, Mas enfim, é um disco instrumentalmente muito poderoso e liricamente também. A voz da Jussara é um absurdo, enfim. Esse é um dos grandes discos ali dos anos 2010. Pro meu próximo da lista, eu vou com um disco que provavelmente está no meu top 10 de toda essa seleção, que é Luísa Lian com Azul Moderno, de 2018. É um disco que mistura espiritualidade, tecnologia, canção brasileira, música eletrônica, ancestralidade, Coração Partido. É um disco que ela começou produzindo com o Tim Bernardes, caiu nas mãos do Charles Tixier, que remixou e retorceu esse trabalho, e nos palcos se converteu em um dos espetáculos mais bonitos que eu já assisti em toda a minha vida. Era uma performance minimalista, mas muito potente, que só reafirmou a Luísa Lian como uma das vozes mais importantes da música brasileira nesses últimos 25 anos. Vamos lá, seguindo com um álbum que eu gosto bastante, que foi quando eu descobri assim o trabalho desse artista, e aí voltei, fui para frente, fui para trás, comecei a ouvir com muito carinho, que é o Fabiano do Nascimento, com o álbum Prelúdio, de 2020. Eu escolhi esse porque eu tenho um carinho especial por esse álbum. É uma obra cheia de detalhes, né? É um álbum que trabalha muitos instrumentos, é um álbum instrumental, ele é produzido em parceria com o Mário Caldato Jr. e o Luther Russell. Eu acho que ele já chega, tipo, e
sei lá, você já entra no que o Fabiano do Nascimento propõe, já na Rio Tapajós, que é a primeira faixa. Tem uma das minhas músicas favoritas dos últimos anos, que é Rainha. Eu acho maravilhosa essa música. Enfim, é um álbum bem tranquilo, é um álbum bem gostoso de se ouvir. Recomendo para quem quiser tirar uns minutinhos. Aquele álbum mais contemplativo, assim, para você curtir uma música instrumental de respeito. Tal qual eu falei da Luísa Maita, essa outra cantora que eu trago aqui é outra que a gente se pergunta aqui, ué, ela não volta mais? Quando essa cantora vai voltar a fazer isto aqui que estamos ouvindo? E eu estou falando de Alice Caymmi com Rainha dos Raios, de 2014. Clássico! É um disco maravilhoso, com produção do Diogo Strauss, lançado pela Joia Moderna. Esse disco apresenta diversas regravações que apresentam a Alice Caymmi de uma forma completamente única e inesperada. Assim. Então ela vai pegar canções como Homem, do Caetano Veloso, ou Princesa, do MC Marcinho, ou Meu Mundo Caiu, da Maísa, e vai misturar tudo isso de uma forma completamente única e inesperada. A voz dela está num espaço incrível aqui, encantador, arrebatador. Eu acho que tem versões dela que são praticamente definitivas, como a versão dela de Como Vês, do Bruno de Lulo e do Domênico Lancelotti, que assumem uma outra camada aqui na voz dela. Acho que é um disco excelente esteticamente. Tudo que envolveu Rainha dos Raios segue muito moderno, muito interessante, e acho que quem nunca ouviu esse disco vale a pena ouvir do início ao fim e descobrir as possibilidades sonoras da voz de Alice Caymmi. Eu falei do Los Hermanos, falei de filho do Los Hermanos, agora eu quero falar de netos do Los Hermanos, com Cícero, com Canções de Apartamento, discão de 2011. Ele é uma coisa que consegue, sei lá, fundir indie rock, MPB, Tom Jobim e Pixies numa coisa só, e faz muito sentido, assim, o jeito que ele constrói essas músicas desse disco. Enfim, fala sobre solidão, relacionamento, incerteza do cotidiano. Enfim, são uns hits que são muito acessíveis, assim, ao mesmo tempo. Gosto bastante desse disco. Enfim, Cícero é um cara que pra mim definiu bastante do que foi esse indie rock ali desse começo dos anos 2010. O que não falta na música brasileira são artistas revisitando a produção dos anos 70 e 80. E se for para fazer isso, que seja como Ana Frango Elétrico em Little Electric Chicken Heart, de 2019. É uma metralhadora de hits. É um disco que tem-se no cinema, Tem Certeza, Saudade, Chocolate, Torturadores, Devia Ter Ficado Menos. É um álbum que tem esse senso de humor muito peculiar de Ana, mas que expõe algumas vulnerabilidades, esbarra em temas políticos e destaca principalmente essa musicalidade que sim, revivalista, nostálgica em alguns momentos, mas que nunca perde o seu frescor. Boa! Seguindo aqui, vamos com o FBC e Vor, com o álbum Baile de 2021. Clássico. Já é um clássico, é uma ópera funk. É a história ali do baile, são músicas que se conectam, elas te trazem para esse mundo. O baile é essa parceria entre o FBC e o Vor, vai se inspirar muito em Miami Bass, acho que para reviver, né, o funk dos anos 90 e trazer muito pros dias de hoje. Assim, é um álbum que ele tem esse véu, né, dos anos 90 ali, principalmente a gente que cresceu ouvindo o que estava sendo produzido principalmente pelo funk carioca ali. Mas ele consegue ter um ar fresh, assim, a produção do Vor é muito esperta, é muito catchy, acho que você entra muito no que eles propõem, e é isso, é um álbum que já tem clássicos como De Kenner, Se Tá Solteira, enfim, belíssimo álbum. Em 2015, Karina Burr lança Selvática. Hoje em dia, Karina assina apenas Burr. Mas Selvática segue um disco urgente nesses nossos tempos. Em 2015, era assinada a lei do feminicídio. E atualmente a gente estava discutindo a lei da misoginia, e todos esses temas continuam muito fortes quando a gente segue tendo uma quantidade absurda de mulheres sendo assassinadas. E eu acho que esse disco da Karina Burr fala sobre as violências de gênero, sobre as identidades femininas e sobre o que é possível ser enquanto mulher e como você ser uma mulher a partir de outras perspectivas que não essas criadas pelos homens. E eu acho que Selvática segue
um disco muito, muito forte. Por exemplo, a letra de Esôfago eu acho muito absurdo quando ela fala, como ela usa esse narrador que fala a essa mulher: você é culpada do mal permanente que te causo, como sinal do meu amor profundo. Eu não posso te deixar, querida minha, te levarei junto, disse o assassino com aplausos do público. Selvática segue uma porrada que mistura punk, mangue beat, MPB e outros gêneros de uma forma única, então vale a pena ouvir Selvática da Bur. Em 2013 o Emicida já era bastante conhecido, já era alguém que a gente prestava muita atenção, mas acho que com o glorioso retorno de Quem Nunca Esteve Aqui, é o disco que ele realmente se consolida, né? De fato, a primeira obra dele ali, o primeiro disco, né? E é isso, assim, ele consegue fundir esse hip hop com MPB e samba de um jeito muito interessante. Esse disco já tem algumas pedradas que foram pro mainstream, tipo Hoje é Cedo com a Pitty. Tem a Sol de Giz de Cera com a Tulipa Ruiz também. Enfim, é um passo adiante dessas mixtapes que ele fazia anteriormente para essa coisa mais consagrada mesmo. Enfim, é um primeiro passo ali que é impressionante. Em 2020, quando tava todo mundo trancado em casa, o Caio Lemos nos levava pro meio do mato, que delícia, com o primeiro álbum do Cataíra, que é Toda História pela Frente. É um álbum que mistura folk brasileiro com black metal, uma combinação totalmente inusitada, mas que apresenta o trabalho desse músico brasiliense de um jeito muito único e inaugura uma sequência de outros projetos, outras identidades que ele vai desenvolver a partir desse momento. Bom, vamos lá, falando também de álbuns pandêmicos, temos Marina Sena com o De Primeira, de 2021, é um álbum de estreia da cantora e compositora. É um álbum que foi produzido pelo Yuri Rio Branco, ele traz elementos de música pop, MPB, mas é muito interessante porque cada faixa tem um tom ali. Tem música que vai pro reggae, tem uma que vai pro samba, tem umas que são pop dançantes. Enfim, é um álbum que teve como single Me Toca, Voltei Pra Mim e Por Supuesto, que foi um super hit, viralizou, colocou ela em todos os meios de comunicação, foi indicado a Grammy Latino de melhor canção em língua portuguesa. Enfim, é uma ótima carta de apresentação e ela fez sucesso de primeira. Como ela é engraçada. Uhum. Em 2015, Ava Rocha lança Ava Pátria Índia Iracema. E deve ser se perguntar de onde ela tirou esse título do disco, mas esse é o nome dela, tá, gente? Esse é o nome de batismo dela. O nome de batismo dela é Ava Pátria Índia Iracema Gaetan Rocha, criação de seus pais, Glauber Rocha e Paula Gaetan. E o segundo disco dela acho que uma viagem pela cabeça única de Ava Rocha, pela sua inventividade, pela sua forma de enxergar o mundo, pelas possibilidades poéticas que ela atravessa. É um disco, assim, grandioso, que também vale a pena você mergulhar do início ao fim, tirar um tempo para ser levado aqui por esse universo que ela nos convida. Então tem momentos incríveis como Alto das Bacantes, Hermética, Mar ao Fundo, Boca do Céu. É um disco grandioso que vale a pena ser redescoberto. Para o meu próximo eu vou com Bugarins, com seu segundo disco, o Manual ou Guia Livre de Dissociação dos Sonhos. Acho que no primeiro disco eles ainda estavam bastante ligados a uma coisa mais, mais gringa, assim. E para esse disco, a psicodelia deles se volta totalmente ao Brasil, assim. Tem bastante coisa de Clube da Esquina, de Milton e tal. Enfim, acho que é um disco que ele amadurece esse rock psicodélico que eles fazem e vai virar base pro que eles vão fazer depois, assim, tipo, essas experimentações mais eletrônicas também, acho que já começam um pouco aqui. É um disco muito bom. 6.000 Dias é uma música fodida de boa tempo também. Enfim, esse é um disco absurdo para quem gosta de um bom rock psicodélico brasileiro. Ouça Bugarins, ouça Manual. Unlike other AI, Slackbot lives in Slack. It understands you, your team, and your work, so you can ask it for help with anything. Can I ask it to summarize client feedback? Yes. Can I ask it to find time for a meeting? Absolutely. Can I ask it to turn our meeting notes into a launch plan? Sure. Can I ask it to call me the boss? Actually, you can. The balls. See how Slackbot can turn you into the balls at slack.com/meet Slackbot.
Are your ad campaigns lighting up the dashboard, but not the pipeline? That's Bullspend, and marketers are calling it out in Dashboard Confessions. My boss asked for results, so I opened my dashboard for the only positive-sounding metric I had: impressions. Cut the bull spend. See revenue, not just reach. LinkedIn delivers the highest return on ad spend of major ad networks. Advertise on LinkedIn. Spend $250 on your first campaign and get a $250 credit. Go to linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. Pro meu próximo, eu vou com SD9 com 40 graus ponto 40. É um disco que leva o grime, que é esse estilo super característico do rap inglês, pro Rio de Janeiro, para esse cenário de calor, de criminalidade, de violência, de repressão policial, mas de alguns momentos de fuga e libertação sexual. É um álbum intenso, com um flow absurdo, com canções assim que vão metralhando o ouvinte à medida que a gente vai ouvindo. Tem uma brasilidade que se mescla ali no meio, mas é essencialmente trabalhado em cima da rima do SD9 e dessa produção assim que brilha durante o disco todo. Boa, seguindo aqui com o Bruno Belli, No Reino dos Afetos, álbum de 2022. É o álbum de estreia do Bruno Belli, produzido em parceria com o Batata Boy. Traz uma proposta ali de um álbum feito no quarto mesmo, tipo aquele bedroom pop, mas também com uma música alternativa. Ele é interessante porque ele parece ser um álbum que não é de 2022 necessariamente. Ele consegue transitar assim no tempo e espaço. Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi, eu falei, nossa, existem canções aqui que poderiam ter sido feitas há muito tempo. Elas já parecem que elas existem por ter esse sentimento de serem músicas tão perfeitas, tão bem amarradinhas, assim, que, enfim, que parece que já convivem com a gente. Tem um episódio do Por Trás do Disco que foi bem legal, que eu e o Kleber fizemos, e o Bruno Belli e o Batata Boy explicam mais desse álbum. Bom, nos anos 2000, o recifense Vitor Araújo foi uma espécie de enfant terrible, tocando piano de All Star e fazendo versões do Radiohead. Eu lembro de ver ele com 18 anos no programa do Jô Soares. E é muito interessante como depois disso ele foi inventando uma sonoridade extremamente própria e um universo temático que colocaram ele no espaço ali de um dos nossos grandes músicos brasileiros. E aí eu destaco aqui o álbum Le Vaguia Terê, de 2016. É um álbum longo, extenso, que é dividido como se fosse em 2 atos, e acho que é interessantíssimo para a gente conhecer e mergulhar nesse universo sonoro e temático do Vitor Araújo. Vale a pena tirar um tempo e mergulhar na sua obra. A primeira vez que eu ouvi o Rodrigo G com Rá, eu me perguntei como é que eu não conhecia ele antes, assim, porque ele tem um discão ainda de 2011. Esse disco apresenta ele para um novo público aqui. Eu fui um deles, né? E acho que ele tem um flow que é rápido, é potente, mas acima de tudo ele canta o cotidiano de uma forma muito interessante, assim. É muito detalhista, muito... Não sei, tem umas sacadas líricas ali que é um negócio muito absurdo. Produção do 9 Beats e do Ganja Man. Tem essa coisa meio radionovela dele. Enfim, ele explorar umas coisas e uns cantos muito específicos. É uma sonoridade muito cinza, assim, muito citadina, muito paulistana. Eu acho muito interessante. E virou canção, uma das músicas desse disco é incrível, assim, pô, é muito bom. Eu poderia ir com o Padê de 2008, eu poderia ir com o Encarnado de 2014, mas eu vou com Delta Estácio Blues de 2021. Boa. Uma das grandes obras da Jussara Marçal, é um disco produzido em parceria com o Kiko Dinucci e ela durante a pandemia. É um álbum com canções de nomes como Tulipa Ruiz, Fernando Catatal, Maria Beraldo. A própria Jussara muda a voz dela para se adaptar a esse estilo de canto desses próprios artistas, e é um álbum que eu sinto que segue impactando vários lançamentos recentes. Tem muita gente que tem bebido dessa relação da música eletrônica e do samba, do jeito que ela propõe dentro desse disco. É um álbum que a cada nova audição revela uma tonalidade diferente e que só reafirma a Jussara como essa gigante da cena paulistana, da música torta, da música experimental, mas de um jeito até mais acessível do que nos trabalhos anteriores. Boa! Seguindo aqui, vamos com Thalim, Cravinhos, VCE Slim, Pirlo, I Love You, Ângelo,
com Maria Esmeralda, de 2024, que os meus amigos aqui amaram. Bom, é um álbum bem interessante, porque acho que ele expande um pouco o que o hip hop pode ser, principalmente aqui no Brasil. Ele é bem teatral, ele traz essa coisa também de ser uma história, de ter uma personagem principal ali, a Maria Esmeralda. Tem o flow dos meninos é muito interessante, tem algo de teatral que eu acho que vai até expande, vai até televisão brasileira, que acho que vai, sei lá, o jeito como eles contam tem algo novelesco ali, e eu acho muito interessante esse álbum. É um projeto bem ambicioso, assim, acho que eu lembro que quando eu vi, eu até achei meio, putz, será que isso aqui não é um pouco pedante? Mas aí eu entendi a camada ali que eles estavam trazendo de isso, artística, né, de teatral mesmo, e é muito interessante. Acho que é um belíssimo registro dos últimos anos. Em 2016, a Serena Assunção morreu aos 39 anos, depois de vários anos em tratamento contra um câncer. E no mesmo ano é lançado seu disco Ascensão, que é o resultado de 5 anos de trabalho em que ela comandou e organizou um projeto que linkava mais de 50 músicos em torno das histórias e das celebrações dos orixás afro-brasileiros. E é um disco absurdamente lindo, que reúne vozes como Céu, Tulipa Ruiz, Bur, Tetê Espíndola, Tata Aeroplano, Kiko Dinucci, Curumim, Cato, Xênia França, a Anelisa Assunção, sua irmã, ambas filhas de Itamar Assunção, e é um disco que cada vez que a gente volta ele cresce em potência, em força e em beleza. Então vale a pena conferir Ascensão, disco póstumo de Serena Assunção. Bom, pro meu próximo aqui eu quero trazer mais um da editoria Nick Chorou Pra Caralho ouvindo esse, que é o Tim Bernardes com Recomeçar. Tudo! Disco de estreia dele ali de 2017, obviamente, né? Ele tem toda uma carreira com o Terno, mas esse é o primeiro disco que ele está sozinho. Enfim, é um lirismo muito confessional, assim, acho que é muito cru esses dramas que ele traz aqui. Enfim, é um disco muito melancólico, muito aberto mesmo, assim, acho que o Tim se mostra de uma forma muito, sei lá, muito aberta mesmo nesse disco. Tem faixas como Tanto Faz, que é lindíssima, Não, Ela, Calma, Recomeçar. Esse disco todo de 2017 tem canções de abrir os pulsos. Um disco que mistura Zerru, jazz, sludge metal com temática nordestina e ecológica não poderia ficar de fora. Estou falando de Papangu, com o álbum Holoceno de 2021. Tudo. É uma epopeia progressiva que soa como se o King Crimson tivesse nascido no interior da Paraíba. É um baita álbum, assim, eu acho que é um dos discos mais impactantes do período pandêmico. Também conversamos com eles. A banda virou uma banda muito querida, amiga aqui da casa. Então, assim, é um disco de apresentação muito impactante. A imagem de capa, tudo nele mostra a complexidade desse álbum, que é essencial. Bom, seguindo aqui com Rock Doido, da Gabi Amarantos, lançado em 2025. É o 4º álbum de estúdio dela. É um álbum que, desde que o Kleber falou, amiga, você precisa ouvir esse álbum, realmente ele bateu muito. Tecnobrega, pop latino, pop, identidade visual maravilhosa, 10 de 10. Acho que é o álbum mais maduro da Gabi Amarantos. Ela consegue fazer com que a linguagem, né, do Tecnobrega funcione muito bem nesse registro. São faixas rápidas. Ele é muito dinâmico. Eu acho esse álbum interessantíssimo, realmente um dos melhores da década. Bom, para minha próxima escolha, eu vou com um disco que com o olhar do tempo, eu já entendo ele como uma pedra fundamental e um disco que modificou o nosso olhar para a música feita por pessoas trans no Brasil, que é o Pajubá, da Linda Quebrada. Lançado em 2017, esse disco traz várias participações de diferentes nomes, né, como a Pepita, a Glória Groove, a Lineker. Tem o trabalho em parceria com a Jupe do Bairro, que era a grande parceira da Linda Quebrada nessa época. Tem produção do Bad Sista, e eu acho que ele tem uma liberdade quase punk na forma de dialogar com a música eletrônica e com o funk e o rap, criando canções que não fazem nenhum tipo de concessão
canção que falam sobre as vivências e as experiências travestis no Brasil de uma forma única, com uma liberdade, uma inventividade, uma poética e um bom humor que são únicos da Lina. Eu acho que esse disco é a mãe travesti de tantos outros que a gente tem hoje em dia. Todas que criam outras coisas atualmente bebem dessa fonte, de Irmãs de Pau, a Kate da Voz e as Abusadas. Todas elas batem cabeça para este álbum de Linda Quebrada. E eu acho que esse álbum é um dos grandes lançamentos desse século. Bom, em 2018, a Duda Beat lançou Sinto Muito, um descasso. A estreia dela, dessa cantora pernambucana, que já estava no Rio de Janeiro há um tempo. Ela chegou a fazer backing vocal para alguns cantores e tal. Mas nesse disco ela se assume como uma cantora mesmo, né? E letrista e tudo mais. Tem produção do Tomás Troia. E ele é muito interessante porque ele é uma grande colagem, assim, ele vai do brega, R&B, trap, axé, enfim, ela explora tudo isso com muita liberdade e cria um ícone desse pop brasileiro do final dos anos 2010, assim. Enfim, acho que recalculou a rota de muita gente aí. Pro próximo da lista aqui, a gente falou muito sobre funk carioca no começo do programa, mas agora nessa década a gente tem uma predominância muito grande do funk paulista em suas diferentes versões, variações com nomes e produtores bem importantes. E eu acho que o maior destaque aqui é o DJ K com Pânico no Submundo, disco de 2023, o auge do funk bruxaria. É um álbum que traz uma abordagem ainda mais extrema pro funk, uma abordagem violenta, política, urbana. É um disco impactante da imagem de capa, a construção das batidas, e que faz dele um dos nomes mais interessantes dessa cena paulistana e do funk, da música eletrônica de maneira geral. Bom, vamos lá. Um álbum muito, muito importante que eu já falei aqui em várias ocasiões no nosso podcast ao longo desses 8 anos é Criolo, com Nó na Orelha, álbum de 2011. É ali a última tentativa do Criolo, né, em seguir com a música. É um álbum que tem faixas que transitam entre rap, bolero, reggae, samba. É uma obra muito, muito criativa. Isso que é legal, assim, é ver um artista que tá, assim, com sangue no olho para realmente fazer com que as pessoas escutem o trabalho. Tem produção do Daniel Ganjamin. Acho que é um casamento perfeito, assim. Os shows dessa época eram incríveis. O Criolo no seu auge. Que alegria ter conseguido ser uma garota ouvindo esse álbum na época que saiu, porque realmente ele continua sendo um dos meus álbuns favoritos desses últimos, sei lá, no mínimo 15 anos. Bom, eu vou agora com Letrux em Noite de Climão, de 2017. Tudo. A Letrux é um grande nome da cena independente carioca nos anos 2000. Letusse é uma banda muito importante e é muito interessante que ela faz o Letrux em Noite de Climão a partir de um crowdfunding. Ela lança posteriormente o disco pela Joia Moderna e o disco vai crescendo aos poucos. Ele é lançado meio que para a família dela, praticamente os amigos no Rio de Janeiro. E quando ela chega em São Paulo, ela descobre que tem um séquito de fãs apaixonados por esse disco. E para cada lugar que ela vai descobrindo que o Noite de Climão virou um acontecimento. E eu acho que esse acontecimento é coroado por um público completamente apaixonado. Essa história é recontada no livro do disco, escrito pela Roberta Martinelli, lançado pela Cobogó, que é uma excelente leitura para entender o impacto da Letrux nessa cena independente. E acho que o Noite de Climão segue um disco extremamente divertido, gostoso de se ouvir, que fala sobre a noite com calor, com paixão e com diversão. Renan tinha falado há pouco de artistas que ele gostaria de ver fazendo coisas parecidas com esse disco. E pra mim um exemplo desse é o Baco Exu do Blues com Bluesman, disco de 2018, que é maravilhoso. Ele é meio que um passo lógico ali do Exu que ele lançou antes, que é um disco fudido também. Mas enfim, acho que nesse ele se projeta de um jeito um pouco mais pop, assim. Tem participação do Tuyo, tem participação do Tim Bernardes, mas ao mesmo tempo ele dialoga esse rap brasileiro com blues, com samba, com mais um monte de coisa. Fala de identidade negra de um jeito muito interessante, assim. É um disco que, sei lá, bota o dedo na ferida de racismo estrutural e outras coisas do tipo.
ao mesmo tempo em que celebra a cultura negra. Enfim, é um disco muito fodido, muito bom. O Negro Léo é uma das figuras mais importantes da cena musical carioca desses últimos 15 anos. É um cara que transita ali pelo free jazz, pela no wave, pela experimentação com a música brasileira de maneira geral. E ele lança em 2024, que para mim é a melhor obra dele, é o trabalho mais divertido, estranho e experimental dele, que é o Hella. É um álbum que esbanja sexo, é um disco sobre sexo, tudo gira em torno do sexo e diferentes perspectivas criadas a partir disso. É um álbum que explora muito da relação dele com a Ava Rocha, que o Renan comentou, que é a esposa dele, assim. É um discão, assim, da primeira à última faixa, um disco feito a partir de samples, colagens sonoras, ruídos, texturas. Aquele tipo de disco que você ouve uma vez, mas quanto mais você vai ouvindo, mais você vai percebendo outras nuances, e que é muito típico da obra do Negro Léo, que é um disco que você precisa tempo para absorver e entender o que tá rolando ali. E rende um dos shows mais malucos que eu já vi na vida. Malucos, sim. Bom, seguindo, eu vou trazer uma banda que falou pra mim, quando eu entrevistei eles pro Monkey Buzz, que o Negro Léo é uma grande referência pra todos eles. E no caso é Sofia Chablau e Uma Enorme Perda de Tempo, com o álbum de estreia Sofia Chablau e Uma Enorme Perda de Tempo, de 2021. Eu já falei aqui que eu descobri essa banda realmente com e-mail de assessoria de imprensa, então, pessoal, não desistam. Isso funciona algumas vezes. É incrível, chegou um e-mail com uma foto com uma colagem dizendo: afinal, você acorda no Largo da Batata com uma bala Halls e precisa descobrir o que aconteceu. O que você faria? E aí era um joguinho online para você decidir o fim da noitada. Enfim, isso já dá um pouco da tônica do que é esse álbum. Eu acho que esse álbum é muito sobre uma madrugada infinita, sobre jovens descobrindo o que eles gostam. Tem músicas incríveis, como Fora do Meu Quarto, que eu sei que todo mundo aqui apaixonado. Deus Lindo, que é um shoegaze maluco, incrível. A própria Delícia e Luxúria, que foi o single de apresentação ali. Cada vez que eu ouço esse álbum, eu fico mais, assim, embasbacada de, tipo, como eles conseguiram encapsular uma energia caótica da juventude tão bem em 9 faixas. Ele é muito rápido, ele é muito divertido e ainda assim tem músicas delicadas, como Se Você, Fora do Meu Quarto, enfim, incrível esse álbum. Eu vou com um álbum extremamente bonito, que é o Rito de Passar, da MC Tá. Durante os anos 2010, ela foi construindo uma carreira no universo do funk paulistano. Ela que é cria da cidade de Tiradentes, aqui em São Paulo. E é muito interessante como ela foi buscando seus caminhos nesse cenário. E esse disco marca o encontro dela numa criação sonora que mescla o funk, o pop e as conexões afro-brasileiras religiosas. Então ela faz ali uma conexão muito bonita entre a pista, a celebração e a religiosidade. E o disco trabalha ali com vários produtores, como o Pedro, a Jalu, a Malcolm, o Musão, Tid DJ, o Ubuntu, e isso cria uma sonoridade extremamente única. Esse também é um caso de um disco que foi crescendo cada vez mais com o tempo, o público foi descobrindo, foi se apaixonando. Hoje em dia o público tá na porta da MC Tá, batendo na porta dela e perguntando: ô mulher, vamos trabalhar, acorda, MC Tá, lança o segundo disco. Mas até hoje ela não lançou um segundo disco, mas o fato é que esse disco tem uma identidade, uma estética extremamente marcante. Acho que todo o visual que ela cria em conjunto com as músicas é muito bonito e até hoje reverbera em outros trabalhos da música brasileira. Bom, pro meu próximo eu quero trazer aqui Dom L com o Roteiro para Ainus, volume 2 de 2021. É um disco fudido, assim, é uma das coisas mais, sei lá, ambiciosas que eu já vi no hip hop. O jeito que ele trata sample, o jeito que ele trata rima, eu acho incrível, assim, a produção do Nave Beats também, que é impressionante. Tem parceria com muita gente legal, Matheus fazendo rock, Giovanni Cidreira, Tashi Trace, Altinizio Terra Preta, que ele incorporou a banda dele e trouxe pro disco seguinte. Enfim, é um disco que, sei lá, de rap comunista, acho muito foda isso. Tem canções como Vila Rica e Volta da Vitória, que eu acho extremamente, sei lá, poderosas, políticas, combativas. Enfim, é muito incrível, assim. O disco seguinte dele também
É uma das coisas mais legais que eu vi nos últimos anos. Dom L é muito foda. Eu encerro minha lista com um dos trabalhos mais recentes aqui. É o disco de uma jovem cantora e compositora que é bem representativa da nova música brasileira. Uma artista que combina diferentes estilos, tem um swing, uma baianidade, uma essência que é única, brinca com as palavras e seduz sem que a gente nem se dê conta. Tô falando de Jadsa com Big Buraco de 2025, meu disco favorito. É um álbum que emana a brasilidade e que mostra todo o domínio criativo da Jadsa dentro de estúdio. Boa! Para fechar a minha lista, acho que eu quero trazer aqui, enfim, um estilo musical, para representar um estilo musical que nos últimos anos, enfim, pegou todo mundo de jeito. Eu acho esse álbum incrível, eu adoro, que no caso é Eu Tenho a Senha, do João Gomes, lançado em 2021, é o álbum de estreia dele. Enfim, é o piseiro brasileiro ali em sua maior potência. É uma delícia de ouvir, tem músicas como Eu Tenho a Senha, Aquelas Coisas, É Amor, é só hit o álbum. Eu adoro a figura também do João Gomes, eu acho que é um cara assim que, nossa, como pode ser um cara tão querido, legal, tão carismático, e acho que é isso, deixar essa mensagem de que os artistas, né, os músicos continuem sendo legais, mesmo depois que, enfim, alcancem, né, a fama, dinheiro, tudo. Eu acho esse cara, assim, ele é simbólico do que eu acho que a música brasileira deveria ser a partir dos próximos anos, assim. Pra fechar, eu vou voltar no tempo pra 2010, com aquele que eu considero um dos discos mais importantes da música brasileira de sempre. Porque eu realmente amo muito esse disco, que é o Efêmera da Tulipa Ruiz. Tudo. Eu acho que a Tulipa Ruiz consegue criar aqui nesse disco de estreia uma identidade e uma força autoral extremamente única. Ela consegue dialogar com diferentes universos da música popular brasileira, indo dos tropicalistas à vanguarda paulistana, mas criando tudo com uma identidade pop extremamente própria. Eu acho que é um disco que, cada vez que eu retorno, eu descubro novas camadas, eu descubro novas delicadezas na composição da Tulipa Ruiz. Tem grandes canções aqui como Pedrinho, Sushi, Aqui, Às Vezes, Só Sei Dançar Com Você. É um disco absurdamente lindo. Tulipa Ruiz é uma das nossas grandes compositoras e esse disco é uma pérola maravilhosa. Pro meu último aqui, eu vou fechar a lista, meu Deus, com um representante de um gênero que é a nova coqueluche entre os jovens, que é o jazz. Meu Deus! Quero falar de Amaro Freitas com Yeah Yeah, de 2024. É um disco absurdo, assim, ele... Obviamente, né, tem essa coisa do jazz, mas ele é muito brasileiro, ele é muito ancestral, ele é muito... É um trabalho de piano ali que é um absurdo. E pra esse disco ele trouxe muita gente foda, tipo Shabaka Hutchins, o Jeff Parker. Tem homenagens ao Naná Vasconcelos, tem o Brandy Younger. Enfim, é um disco totalmente absurdo, totalmente brasileiro, totalmente incrível. Muito bom. Fechamos 100 discos brasileiros essenciais, Nossa, os 100 melhores, na nossa opinião. Muito disco para vocês ouvirem aí. A lista completa estará lá no grupo dos nossos apoiadores. Se você não apoia, aí é um problema seu. Considere Muito obrigado Exato, considere apoiar. Muito obrigado por acompanhar o nosso podcast nesses últimos 8 anos. Nossa audiência fiel. De coração, só tenho a agradecer. Isadora, quer deixar um recadinho? Quero deixar um recado, pessoal. Enquanto eu estou gravando esse episódio, eu estou passando muito mal, como eu nunca passei mal em 8 anos de gravações. Kleber, para! Mas agradecer o pessoal, né? Porque esse é o meu relacionamento mais sério da vida. 8 anos, uau! Converso mais com vocês do que familiares, isso é muito lindo. Agradecer a todos os ouvintes. E é isso, eu não vou chorar nesse episódio porque eu tô passando muito mal, então eu não vou conseguir chorar. Obrigada, pessoal. Renan Guerra, nossa gauchinha, vai se emocionar?
Não, hoje não. Hoje não, Faro, não vou me emocionar. Na verdade, eu acho que eu me emocionei um pouco antes da gente gravar esse episódio, porque a gente grava muitos episódios, a gente grava muita coisa. Tem semanas que a gente fica assim, pra que a gente grava tanto? Pra que a gente fala tanto sobre música? E aí, recentemente, eu e o Kleber gravamos um episódio sobre The XX, que a gente ficou muito feliz de ter gravado, porque a gente estava contente de estar conversando sobre música. Eu acho que são nesses episódios que a gente se relembra o porquê a gente gosta tanto de fazer isso. E aí eu acho que eu sempre relembro o quanto é legal fazer isso quando eu vejo a carinha dos madrinhos aqui, que acompanham as nossas gravações, que ficam até o final ouvindo as bobagens que a gente fala, as pessoas que comentam toda semana nos episódios que a gente lança, as pessoas que compartilham, que encontram a gente ao vivo e que falam sobre o podcast, as pessoas que me contam às vezes, eu tava na minha casa e de repente sua voz estava tocando porque eu descobri que você estava no podcast. Então isso é divertido também. Enfim, agradecer de novo mais uma vez a toda a comunidade que a gente criou em torno do podcast. Uhul! E você, Nick Silva? Putz, 8 anos, já são, sei lá, quase 700 episódios lançados. É coisa pra caralho. Mas eu sou muito feliz com esse... Não sei, nem chamo mais de time, né? Essa família que a gente criou aqui, a gente se vê... Não sou sua família. Ai, família, que coisa de hétero. A gente se vê toda semana e tal, Eu acho muito louco esse tanto de gente que ouve a gente, que curte o que a gente faz, gente que dá dinheiro pra gente continuar fazendo tudo isso. Inclusive, se você não apoia, apoie, porque é de fato o que faz a gente conseguir pagar as contas e continuar aqui. E é isso, é muito legal, assim, é um trabalho, obviamente, né? Tipo, dá trabalho fazer tudo isso, levantar o programa toda semana. Mas é muito prazeroso, assim, é muito gratificante ver que no final do dia a gente tem um projeto, talvez o maior podcast de música do Brasil. E é isso, eu fico muito feliz de tudo que a gente alcançou, de tudo que a gente fez, de tudo que a gente ainda vai fazer. E é isso. Ó, visão de futuro. Então, gente, muito obrigado. Parabéns pro podcast aí. 8 anos, vida longa, mais programas vindo aí. E muito obrigado a você que ouve, apoia, compartilha. A gente fica muito feliz. Eu sou @KleberFac em todas as redes sociais e você também acompanha o meu site, musicainstantanea.com.br. E quem quiser me seguir, @AlmeidaDora. E é isso. Obrigada, um beijo. Eu sou _Renan Guerra em todas as redes. Você pode ler meus textos no Screenel e toda sexta-feira no Substack. Eu sou @Nick Silva nas redes sociais e é isso aí. Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, @podcastvfsm em tudo. Siga a gente na sua plataforma de streaming favorita e, se puder, como a gente falou, seja um de nossos apoiadores. Por apenas R$5 por mês você tem acesso ao nosso grupo fechado para assinantes, ouve programas com antecedência e participa aqui das gravações ao vivo, como Fabrício Neri, Júlia Paterniani, Rodrigo Berbi e Vinícius Correia. Muito obrigado e até a próxima edição. Tchau, tchau. Tchau. Esse podcast foi editado por Nick Silva.